Boa noite, gente. Essa noite a gente está aqui com o Carlo Cauti, que é jornalista italiano. Ele é mestre em jornalismo internacional e de guerra. Já trabalhou em vários veículos como Veja, Exame, Estadão. E atualmente ele está trabalhando na organização ALUI da União Europeia, que é uma organização que pretende formar formadores de opinião aqui no Brasil sobre as questões sociais, políticas e econômicas da União Europeia. Então, agora com vocês, Carlo Cauti. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos, sou italiano, então já peço desculpa, meu português ainda não é perfeito, especialmente um português de São Paulo, então peço desculpa 2 vezes para vocês que são cariocas. Estou tentando me tropicalizar aqui aos poucos, mas ainda não estou 100% tropicalizado. Sou jornalista, sou aqui no Brasil, sou correspondente de uma série de veículos italianos, uma revista que se chama Limes, que é de geopolítica, e um rádio que se chama Rádio Monte Carlo, que na verdade é do Principado de Mônaco, que fica perto da França. E outros veículos também, colaboro também com veículos brasileiros, já trabalhei na Veja, na Exame, no Estadão e outros. Eu trabalho para a União Europeia também, eu sou funcionário desse projeto de diplomacia pública, que se chama LUE, que é voltado para jornalistas, para futuros jornalistas como vocês, né? Para contar justamente como ela disse. Aliás, agradeço as meninas por ser minhas ciceronas aqui, como se diz em Roma. Explicar para vocês que são futuros formadores de opinião, o que a União Europeia é, como funciona, o que ela faz, e também as grandes questões da atualidade, que são desafios da União Europeia hoje para nós jornalistas, né? Hoje a palestra vai ser um pouquinho diferente do que a gente normalmente dá, porque a gente vai falar de um tema específico para o jornalismo, né, os desafios do jornalismo. Então, vou tentar dar um pouco a visão de europeu aqui no Brasil e de quando eu vou na Itália ou na Europa para a mídia brasileira, de brasileiro lá na Europa, né? Desafios do jornalismo, a gente sabe que são imensos, seja aqui que lá, né? Desculpa, só antes de começar, esse formulário de avaliação que vocês receberam é um formulário oficial do bloco da União Europeia, porque toda vez que eu vou em faculdade tem que ter essa pequena burocracia, tá? Mas é anônimo, é só para ver se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acharam e nada demais. Desafio do jornalismo, seja aqui no Brasil que lá fora, são muito parecidos, né? São muito similares. São desafios muito práticos, como a gente sabe, a queda das vendas dos jornais, né, que é um problemão para todos, especialmente para a mídia tradicional, mas também a redução do Ibope, como se diz aqui no Brasil, né, da audiência na televisão tradicional. A Rede Globo está sofrendo, mas todas as outras também estão sofrendo muito. Isso não é só um problema aqui no Brasil, é na Europa também, as TVs tradicionais, nos Estados Unidos ainda mais. As TVs tradicionais estão sofrendo muito por causa da concorrência do YouTube, da concorrência das redes sociais, da concorrência de outros meios de comunicação, né, que não são tão rígidos, a gente pode dizer, como são as televisões. E também tem uma questão de liberdade também, que as redes sociais dão, que a parte eu acho mais interessante, porque ninguém é obrigado a ver o que não gosta. Exatamente como como se diz em português, o download, né, das músicas na época do Napster, etc., nos anos 90, deu liberdade de escutar o que a gente quer escutar, não precisa comprar o CD com, 10 músicas, uma legal, o resto ninguém quer saber. A gente não precisa ver a programação inteira de uma TV para ver o que nos interessa, né? Então, as pessoas estão vendo o que interessa e isso sai dos canais. Isso cria problemas porque reduz, evidentemente, a propaganda e reduz também os meios, né, recursos que os veículos têm para financiar o jornalismo. Especialmente o jornalismo, que é aquilo que sofre mais. Mesma coisa para os jornais, as pessoas lêem o que eles querem ler, não precisa comprar o jornal inteiro, como era até antigamente. E isso também reduz os recursos, porque acaba especialmente com a propaganda, que é o principal meio de sustentação de jornal. A propaganda respondia mais ou menos por 75%, 85% até, da receita no jornal. O resto era a venda na banca. Então a venda nas bancas era muito pouco. Mas essa venda garantia a propaganda, porque os patrocinantes queriam aparecer no jornal que tinha ampla circulação e esse 85% era garantido por isso. Agora as coisas estão mudando, redução das vendas, propaganda diminui, né? E isso leva, evidentemente, àquilo que a gente chama, aquilo que vocês chamam aqui no Brasil, porque é um termo que ainda não consegui traduzir em italiano, que é o passaralho, né? Que são as demissões em massa, que é um termo acho cunhado, um neologismo brasileiro,
não tudo consigo traduzir em italiano, assim. Mas isso acontece, eu vi isso acontecer desde que eu cheguei no Brasil, em todas as redações que eu passei, até na minha frente aconteceu, infelizmente. Minha editora, quando eu estava no Estadão, lá em São Paulo, minha editora de economia da agência Estado foi demitida sumariamente porque estavam fazendo corte de redação. Então, está acontecendo cada vez mais. Então, essa redução nas vendas não está tendo uma contraposição, vamos dizer assim, um contrabalanceamento na internet. Porque mesmo que o site de jornalismo aumentem seus cliques, né, seus seguidores nas redes sociais, etc., não consegue monetizar isso. Esse é o primeiro grande desafio da comunicação hoje, de onde veio o dinheiro. Então, a primeira coisa é essa. Então, isso por quê? Porque Google e Facebook estão dominando, eles dominam 3/4 da propaganda online, né? Então, eles simplesmente, os anunciantes que antigamente iam nos jornais, nas televisões, etc., agora preferem anunciar no Google, no Facebook, que tem além de ter uma pervasividade maior, porque você está no metrô, você consegue acessar Facebook, não consegue acessar a Rede Globo, por exemplo, ou com mais dificuldade, pelo menos, tem um negócio que as televisões não têm, que é a profilação das pessoas. Você consegue fazer propaganda mirada, gastar menos e pegar mais no alvo. Então, isso também está matando, entre aspas, a comunicação. E do outro lado, as mídias não tradicionais, as mídias, vamos dizer assim, alternativas, o que surgem, também têm a mesma dificuldade. Porque mesmo sendo redações menores ou custos menores, elas não conseguem monetizar, não conseguem se sustentar. Isso não só aqui no Brasil, na Europa inteira, estão sofrendo. Então temos, de um lado, vamos dizer assim, encouraçadas, né, galeões do jornalismo, como, sei lá, Newsweek, nos Estados Unidos, que fechou, ou pelo menos eliminou o seu papel, né? Temos jornais na Europa inteira que estão fechando, ou magazine, né, ou revistas. E do outro lado temos mídias, vamos dizer assim, que deveriam surgir graças a essa revolução que é a internet, que não estão dando conta, mas especialmente não conseguem fazer um jornalismo tão aprofundado como aquele que era feito pelas mídias tradicionais, porque não tem recurso ainda, porque precisa de dinheiro para fazer isso. Então, aquele jornalismo, aqueles como é que fala em português, aqueles inquéritos jornalísticos, né? Aquelas reportagens muito profundos lá de várias páginas que mandavam as pessoas para fora, que um jornalista ficava meses lá, isso aí ainda está acabando e ainda não se conseguiu achar outro meio alternativo para que isso ocorra. Então, infelizmente, hoje, muitas vezes, a maioria dos grandes títulos, dos grandes furos, né, que nas redações, não são mais o trabalho de investigação, mas são pendrive que chegam na redação porque alguém vazou. É simples assim. Então isso é um pouco a parte deprimente do jornalismo, seja aqui que lá. Então está matando um pouco essa parte. Outro ponto, então temos essa aqui a primeira crise, que é a crise mais dramática, dá vontade de chorar todo dia, mas faz parte porque o mercado está mudando, a gente tem que simplesmente acompanhar e tentar melhorar, porque tem outras vantagens também. Segunda crise do jornalismo, segundo grande desafio, é a parte de como fazer o jornalismo, que é um problema seja aqui e que lá. Assim, na Itália não temos curso de jornalismo, porque temos outro tipo de vida acadêmica. Eu fiz ciências políticas, depois relações internacionais, e o meu mestrado foi nos Estados Unidos. Então eu tenho essa visão um pouquinho diferente da coisa. Mas a primeira aula é que nós jornalistas somos, vamos dizer, quem lê interpreta a realidade, né? A gente tenta dar essa interpretação do que acontece em volta da gente. Isso está sendo feito muito mal. Está sendo feito muito mal, seja aqui que lá na Europa. Aliás, está acontecendo de forma, para ser um pouco brutal, devastadora, assim, muito, muito mal. Os jornalistas não estão entendendo o que está acontecendo, não estão conseguindo contar o que está acontecendo e acabam sendo surpresos pelos eventos e muitas vezes revoltados por coisas que eram previsíveis se ler de alguma outra forma. A gente na Europa, isso fala como União Europeia, ficamos surpresos pelo Brexit, por exemplo. Ninguém esperava o Brexit. Foi uma surpresa que gerou revolta e agora gerou, ninguém sabe o que fazer com esse negócio, mas era previsível. Era previsível, analisando melhor os dados, era previsível. Ficamos surpresos com a eleição do Trump, Estados Unidos, que também era previsível. Não era tão previsível quanto o Brexit, mas dava para, pelo menos, dar uma margem de possibilidade, e que isso foi descartada. Lembro a todos, a noite antes da eleição do Trump, em novembro de 2016, a capa do New York Times, que tinha aquela barra lá, Hillary Clinton tem 92% de chance de ser eleita. Então, quer dizer, essas coisas mostram que não estamos mais entendendo o que está acontecendo. Tem outras coisas, por exemplo, a chegada de partidos extremistas, populistas, racistas no leste da Europa. Também
não é uma coisa que veio do nada, não vieram de Marte essas pessoas. As pessoas são eleitas várias vezes, aliás, o Viktor Orbán na Hungria ganhou 3 eleições cada vez com mais votos. Então, quer dizer, o que está acontecendo lá? Por que a gente não consegue mais contar essas coisas, né? Ou, presidente de vocês aqui, a gente sabe como foi, né? A gente viu o Datafolha antes e depois das eleições. Então, temos um problema, evidentemente. Tem um problema estatístico, que evidentemente quem faz as estatísticas ou não sabe fazer, porque erros desse tipo... Quando eu me lembro, eu estava aqui no Brasil em setembro do ano passado, perde contra todos o segundo turno a ter 55% dos votos, tem um problema de matemática, é evidente. E tem um problema também de questão de visão de mundo, que não querem aceitar esse tipo de resultado. E esse é o problema fundamental, que eu acho mais grave, porque a matemática, tudo bem, você demite o cara que não sabe fazer, pega um cara que sabe fazer conta, o problema é resolvido. Mas tem o problema de não querer olhar a cara da realidade. Todos nós temos nossas visões de mundo legítimas, né? Nós jornalistas temos uma visão peculiar, né? Todos somos jornalistas aqui e todo mundo tem uma visão legítima e pode ser representado, tem espaço na mídia, né? Fora quem nega o Holocausto, acha que a Terra é plana, mas aí seria outro discurso. Mas enfim, a questão é, todos nós temos nossas lentes com que olhamos o mundo. Só que quando essas lentes começam a ficar muito opacas, né? Fala opacas em português, né? Quando fala muito opacas, a gente não vê mais o mundo, vê a lente só. Então, por exemplo, quando no Brexit tinha estatísticas que mostravam que tinha uma leve vantagem, ou até uma forte vantagem para a saída, e todo mundo já dizia, não, isso não vai acontecer, etc., ou tinha problemas graves que aconteciam. Se vocês quiserem, depois eu mostro um mapa para vocês que eu trouxe aqui, para a gente analisar por county, por província do Reino Unido, né? Tem província que votaram 75% para sair. Evidentemente, a boa parte dos britânicos que votaram para sair ganhou com 4 pontos de diferença, mas tem county que votaram 75%, ou seja, 3 de 4 votaram para sair. Como é que ninguém viu isso? Então, tem problemas lá graves, no caso lá, a gente pode ver, tem problemas de desindustrialização, tem problemas de miopia da União Europeia, etc. Eu digo isso como funcionário da União Europeia, eu já trabalhei na Comissão Europeia, fui membro do gabinete do vice-presidente da Comissão, que agora é presidente do Parlamento Europeu, então conheço um pouco a burocracia lá. E eu jornalista de lá também. Não querer ver a realidade dá isso. Daqui o primeiro país da história da Europa saiu do bloco, com todas as consequências que estamos enfrentando agora. Porque a gente sabe que deveria ter saído dia 29 de março e não está conseguindo sair por problemas. E vai ter consequência para os brasileiros também, porque tem 1 milhão de pessoas que moram lá com passaporte italiano e muitos deles são brasileiros que estão lá com passaporte, né, de italiano, português, etc. Então, enfim, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente não viu a eleição do Trump? Quando tinha boa parte da classe baixa dos Estados Unidos, não a classe alta, não Nova York, onde outro problema, outro erro, outro desafio, onde todos os correspondentes estrangeiros estão, porque os caras não estão no Arkansas, estão todo mundo em Nova York, no máximo estão em Los Angeles, que estão 2 polos liberal, que são fora do centro dos Estados Unidos, né? São 2 faces litorâneas que tem são mundo à parte, não são o país profundo. Então, as pessoas, e mesma coisa em Londres, onde estão os correspondentes? Onde que fica a Cecília Malan? Fica em Londres. O que Londres votou? Para ficar. Mas o que Londres é? Nada em comparação ao resto do Reino Unido. Porque é uma cidade. Depois tem o resto do país. A gente pegar o mapa... Aliás, posso mostrar o mapa rapidinho? Acho que é a 53, 54. Por aí. Se a gente pegar o mapa, a gente vê que a maioria votou para sair. Por que Londres votou para ficar? Porque lá é uma elite econômica, financeira, cultural, cosmopolita. Gente que tem mestrado... Não, era 50 e... Tem mestrado, doutorado, galera que trabalha no mercado financeiro. Essas pessoas são os chamados ganhadores da globalização. São pessoas... Não, isso aí não tem nada a ver. Pode. Todo mundo está lendo aqui. São chamados ganhadores da globalização. Pessoas que, fazendo parte dessa pequena minoria de privilegiados, né, entre aspas, pessoas, até que mesmo gente que trabalhou para chegar lá, mas enfim, pessoas que se integraram perfeitamente no mundo moderno, gozam das vantagens disso. O resto do povo, ao contrário, tem os problemas. Tem os problemas da concorrência da China, tem os problemas da concorrência da mão de obra de baixo custo ao leste da Europa, estou falando do Brexit no caso, etc, etc. Então, quer dizer, se você ficar só em Londres, você só vê essa pequena fração das pessoas. E é muitas vezes as pessoas que você quer ver. Porque você quer negar que tenha uma massa de pessoas que estão votando de forma oposta às suas crenças.
Mas esse é o primeiro erro dos jornalistas, ficar focados só em pequenos lugares muito peculiares, que não representam a realidade do país, ou do lugar onde eles estão. Segundo ponto, a questão ideológica. Aquele negócio da Hillary que eu mostrei para vocês, mas também uma série de matérias que saíram durante a campanha eleitoral, mostra que, evidentemente, e também o endorsement, acho que não, mas aí, volta um pouquinho, volta um pouquinho só, um pouquinho mais, não, uma só, aí, pensa aqui. Olha aqui, esse aqui é o mapa do Brexit por county. Vocês veem aqui, temos aqui Londres, que votou para ficar em massa. Em azul são os votos para ficar. Mais azul é mais votou para ficar, mais vermelho é mais votou para sair, tá? Em Londres você que votou para ficar. Todos os correspondentes estão aqui, tá? Todos, do mundo inteiro estão aqui. E o resto do país votou em massa para sair, fora a Escócia, que é um caso à parte. A gente vai ver agora. Bom, a gente vai ver já. A Escócia votou para ficar também, porque se Londres se beneficia da permanência da União Europeia por causa da integração financeira, por exemplo, Londres é a primeira praça financeira do mundo. Tá? Todos os grandes bancos estão lá, então os banqueiros querem ficar no Reino Unido, na União Europeia, porque tem livre circulação de capitais, de pessoas, de mercadorias, né, de serviços. Então eles ganham com isso, sem não ter fronteiras. Agora, Londres, então, é um caso à parte. Tá? E outra coisa, em Londres, a maioria das pessoas que moram em Londres não são britânicos que nasceram no Reino Unido. São pessoas que moram lá, são imigrantes no sentido de banqueiros imigrantes. São alemães, holandeses, franceses, que depois ganharam algumas vezes a cidadania britânica, mas eles mantêm essa ligação com o país de origem, entendeu? O resto do Reino Unido, não. Essa galera aqui, a galera que nasceu lá, no countryside, que vive lá, que trabalha, faz o tempo pequena empresa, ou trabalha no campo, etc. Ou no caso, por exemplo, aqui quem trabalha nessa faixa aqui, litorânea, que a gente vê particularmente vermelha, são pessoas que trabalham, são pescadores, que pescam desde a época de Guilherme Conquistador, de 1066, sempre pescaram. E qual foi o problema deles? Por que voltaram em massa para sair? Porque a União Europeia impõe regras que são muito lógicas para a gente, ou seja, que não pode pescar por 6 meses por ano porque tem que repor a fauna ítica, mas por essas pessoas aqui não tem essa mesma validade, até porque desse lado aqui do Mar do Norte tem outro país que se chama Noruega, e Noruega não faz parte da União Europeia. Então esses pescadores aqui ficaram 6 meses aqui parados, 6 meses por ano, ficavam 6 meses por ano parados com os barcos aqui, porque alguém em Bruxelas disse que era feio, era ruim pescar o ano inteiro. Eles vinham os barcos dos noruegueses que pescavam aqui no Mar do Norte livremente. Isso dá raiva. Isso gera raiva entre as pessoas. E a raiva leva ao voto que conhecemos. Mesma coisa, o voto aqui, nessa região aqui, perto de Manchester, que era a região mais industrial do Reino Unido. Aliás, do mundo, né? Onde começou a Revolução Industrial, todo mundo conhece Charles Dickens, né? Os livros. Engels tinha a fábrica aqui, por sinal. Por que eles votaram para sair em massa da União Europeia? Porque aqui começou um processo de deindustrialização em massa, por causa da concorrência da Ásia, onde tem mão de obra a baixo custo, mão de obra que é basicamente escrava, e que basicamente levou as empresas a ir embora daqui, não ser mais competitivas. Quem se ferrou aqui não foram os empresários, foi o chão de fábrica, foram os trabalhadores. Entendeu? Foi as pessoas, a classe mais baixas, que ficaram em um deserto industrial, onde tinha mais trabalho, onde os subsídios não são a mesma coisa de que trabalhar, os subsídios do governo, e as pessoas ficaram com raiva, falaram, não, queremos sair para que podemos levantar as fronteiras econômicas, ou seja, protecionismo, e as empresas possam, aliás, devam voltar para cá. Por que ninguém viu esses dois casos, por exemplo? Por que não foi relatado isso? Por que todo mundo ficou surpreso depois que o Brexit foi um negócio, nossa, saíram, fiquei loucos, né? Mas aqui tem problemas sérios, concretos, né? Por que nenhum de nós jornalistas foi até lá ver isso? Alguém leu de alguma reportagem, lembra de reportagem sobre essas partes, essas áreas aqui? Ou, por exemplo, alguém lembra de alguma reportagem sobre o chamado Polish Plumber, que é o encanador polonês, né? Que é um dos fantoches da propaganda para sair da União Europeia? Por quê? Porque o Polish Plumber a União Europeia tem livre circulação de pessoas, ou seja, eu como italiano podia trabalhar no Reino Unido, ou na Alemanha, ou na França, sem ter que mostrar nenhum documento, livremente, só para ter passaporte europeu. Então o que acontecia? Na União Europeia tem países mais ricos e mais pobres, né? Países que têm moedas mais fortes, como o euro ou como a libra, né? E países com moedas mais fracas, como o zloty polonês. E quando você não tem mais fronteiras e tem diferenças sociais ou econômicas, o efeito imediato é um só. Imigração. Ou seja, um monte de gente, de mão de obra não qualificada, ou seja, encanadores, pedreiros, etc., saiu da Polônia, da Hungria, da República Tcheca, etc., e foi trabalhar no Reino Unido. Isso gerou concorrência entre os trabalhadores daquele país.
Então, quando tinha um encanador britânico que pedia 1.000 pounds para fazer o serviço dele, chegava o polonês e pedia, não, quero 500, porque com 100 pounds eu moro aqui em qualquer cortiço, o resto eu mando para casa, o slot vale 5 pounds, quer dizer, o pound vale 5 slot, então mantenho a família lá, fico 2 anos aqui, mando a grana para lá e resolveu. Depois eu não volto para lá. Enquanto isso, o trabalhador britânico ficou fora. Ficou fora do mercado de trabalho, perdeu o emprego. Essa galera votou para sair. Esse povo, a classe mais baixa da população britânica, que foi mais, vamos assim, prejudicada dessas questões que são lindas, maravilhosas, livre circulação, cosmopolitismo, etc., mas tem problemas práticos, acabou sendo prejudicada e votou para sair em massa. Então, aí é outro problema. Contaram pra gente que o Brexit, para fazer só um exemplo, depois teria outros, foi uma questão da elite contra o povo, mas foi uma questão do povo contra a elite, porque foi o povo que quis sair e a elite quis ficar, né? Então, quer dizer, por que contaram isso assim pra gente? Que não é só aqui no Brasil, na Europa também. Por que não quiseram ver esses problemas? Porque tem uma questão ideológica de considerar quem faz propaganda para sair do Brexit, por exemplo, o Trump, etc., como basicamente alguém que veio do inferno, tipo o filho de Satanás, basicamente, que não merece dignidade política. O que pode até ser verdade, mas não é assim que se faz jornalismo. A gente tem que analisar as causas profundas que levam essas mudanças sociais. Porque estão acontecendo na nossa frente e a gente está vendo isso passar, não consegue prever, não consegue contar, não consegue entender o que está acontecendo e fica surpreso e fica revoltado. Nossos leitores entendem que percebe que a gente não entende isso, porque muitas vezes eles entendem mais do que a gente e para de comprar o jornal. Para de ler, para de ver e vai em veículo alternativo, por exemplo, fake news. Então, no caso, as fake news não são uma questão que todo mundo é idiota por aí e lê qualquer coisa que aparece à frente. São um tipo de reação descomposta, como italiano, nem consulta, a uma informação que parou de relatar a realidade. Parou de mostrar o mundo como, infelizmente, está, como ele é. Entendeu? Então, não como a gente gostaria que fosse, mas como ele é na verdade. Na Europa, na Itália, tem um jornalista muito famoso que se chamava Indro Montanelli, que foi um dos mestres de jornalismo, tipo um Nelson Rodrigues daqui do Brasil, né? Que dizia que jornalismo como política é sangue e merda. Desculpe a palavra. Mas é isso. A gente tem que relatar, não um mundo como a gente gostaria que fosse, arco-íris, mas um mundo como ele é, das misérias da alma humana. E isso tudo faz parte. Sair do Reino Unido, todos esses eventos que a gente não gosta de falar. Por que tem partido populista que chega no leste da Europa ou na Itália também e está ganhando cada vez mais? E por que vai ganhar, provavelmente, nas eleições europeias? Porque é um problema de migração que gera consequências. As migrações, aqui no Brasil, vocês não têm esse problema porque o Brasil é um país muito grande, um país imenso, grande 2 vezes a Europa. Só a Alemanha é grande quanto Minas Gerais, tá? São Paulo é grande quanto a Itália. Então, um estado brasileiro é grande quanto um país da Europa. Vocês têm uma população que é menos da metade que a população europeia e um território que é mais do que o dobro. Então, quer dizer, tem muito espaço aqui. Então, quando chega alguém, um migrante aqui no Brasil, não é uma questão muito perceptível, porque se dissolve na massa, entendeu? Quando chega um imigrante em um país pequeno, como, por exemplo, a Grécia, que tem 10 milhões de habitantes, tem menos habitantes do que a grande Rio de Janeiro, a Grécia, é muito mais perceptível. Quando chega a 20%, que chega a 2 milhões de imigrantes de um dia para o outro, como em 2015, na época do pico, né, das migrações, chega a 20% da população grega, em 90 dias. Agora, se no Brasil tivesse que fazer a mesma proporção, deveria chegar 40 milhões de pessoas no Brasil, de um dia para o outro. Desde que começou a crise na Venezuela em 2013, até hoje, chegaram 150 mil venezuelanos. E está acontecendo o que está acontecendo lá em Roraima. Então me fala, tem ou não um problema de comunicação para a gente entender o impacto da coisa na Grécia e aqui no Brasil, por exemplo? E por que na Grécia, por exemplo, tem um partido que se chama Golden Dawn, que é de extrema direita, aliás, não é nem de extrema direita, são neonazistas mesmo. O cara tem uma suástica na bandeira. Por que os caras têm 25% das cadeiras no parlamento e não existia em 2005, 2006, 2007, foi criado em 2012? Por que na Alemanha tem um partido que se chama Alternative für Deutschland, por exemplo, que não existia em 2013, em 2015 começou a ganhar cada vez mais, agora controla 2 Länder, é decisivo para os governos regionais em outros lugares e vai ter um impacto violentíssimo nas eleições europeias desse ano, de maio. Né? Porque os alemães que são bombardeados desde criança, nazismo é ruim, a gente é tão mal, etc., acabam votando por partidos que têm evidentes ligações com o movimento de extrema-direita. Porque ficou todo mundo louco? A galera começou a usar crack na Alemanha? Evidentemente não.
tem questões muito mais profundas que ninguém quer ver. Então, por isso eu digo, não sei quanto tempo tem ainda, professor, que estou falando demais até. Tá? Então eu digo, temos dois problemas. Um problema prático, da questão econômica, tá? Isso aí ninguém ainda entendeu como resolver. Quem diz para você que o Washington Post está indo bem porque está crescendo o número de assinatura por Trump, está dizendo balela, porque os caras aí estão... Só porque o Jeff Bezos botou a grana lá, que o negócio anda, porque mesmo com a assinatura não fecharia o negócio, não fecharia as contas. O Jeff Bezos é dono da Amazon, tá? E o Jeff Bezos é um cara que tem é o homem mais rico do mundo que comprou um jornal. Ele não fez isso porque ele faz parte do Exército da Salvação, ou porque ele faz parte de alguma igreja, né, que adora fazer beneficência. O cara tem interesse próprio nisso, né? Mas enfim, o cara fecha as contas do jornal. Temos um problema econômico e temos um problema, vamos dizer assim, ideológico. Eu acho que a questão ideológica é mais grave do que a questão econômica, porque a questão econômica é um reposicionamento da mídia, é um posicionamento do mercado, que cedo ou tarde vai achar seu equilíbrio. A questão ideológica é o que a gente mais, como digo isso como jornalista também, é o que mais põe em risco o futuro da nossa profissão. Porque se a gente continuar vendo o mundo com umas lentes cada vez mais opacas de uma ideologia que pode ser direita ou esquerda, que seja, a gente vai acabar alienando nossos leitores. Alienando no sentido de deixar longe de nossos veículos, nossos leitores, tá? E os leitores vão ficar cada vez mais revoltados, ficar fazendo comentário. Antes, cada vez mais brutal nas redes sociais ou nas páginas do jornal, etc. E depois vai simplesmente cancelar a assinatura. E aí, o segundo problema gera o primeiro. Então, além do fato desse problema gerar o primeiro, esse problema mata a nossa profissão. Porque se a gente não consegue interpretar a realidade, nós simplesmente somos inúteis. Se a gente não consegue entender o que está acontecendo antes da população, e explicar para ela a dinâmica da coisa e eventualmente sugerir como reagir para evitar mais problemas mais graves, a gente simplesmente não está fazendo o nosso trabalho. Então a gente pode pegar nosso bloco de nota, caneta, e ir para casa, porque não servimos. E os leitores, nós demonstramos isso, não usufruindo, não comprando nos jornais, não vendo os telejornais, etc, etc. Então, eu acho que são os desafios hoje da comunicação. Desculpa ser tão brutal assim, mas acho que vocês estão jornalistas. Eu já fui jornalista estudante com vocês, não de jornalismo, mas já passei do outro lado lá, não muito tempo. Então é melhor explicar para vocês o que tem desse lado aqui do que vocês chegarem e ficarem assim um pouquinho, não entenderem direito a coisa. Uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei no Brasil, para aprender a falar português eu tive que fazer curso de jornalismo aqui. Eu que fazer o curso Estado de jornalismo, o curso Abril de jornalismo, né? Quase eu fiz o da Folha, mas não deu porque eu estava trabalhando já na Veja. E todos os meus colegas que chegavam nas redações, chegavam no curso, né, colegas do Brasil inteiro, brasileiros, ficavam chocados como eles já chegavam desprezando a grande mídia. O cara já fazia o curso do curso Abril desprezando a grande mídia, né? Falando, não, mídia golpista, não sei o quê. O que pode até ser verdade em 64, a gente sabe o que aconteceu. Porém, se a gente chega já com esse espírito de confronto, entendeu? Com o espírito de querer quebrar tudo, de querer impor uma certa verdade, etc., por conta deles possa ser criticável, acho que já começa errado. Já começa errado. Porque muitas vezes acaba sendo que os mais velhos, que não têm esse, vamos dizer, prisma ideológico que a gente tem, consegue ver a realidade melhor do que a gente. Então, nós jovens, entendo, né? Então, a questão ideológica é importante. A gente tem que ir um pouco além de nossas crenças, por quanto elas sejam importantes ou legítimas, e tentar entender o porquê as pessoas no mundo estão agindo de forma completamente oposta ao que a gente acha correto. Não só aqui no Brasil, como também lá fora. Eu digo aqui no Brasil porque, como gringo, muitas coisas acho que me aparecem mais evidentes do que aos brasileiros natos, porque eu cheguei no Brasil há 6 anos atrás, então eu vi um pouco a mudança nesse país nos últimos anos, e algumas coisas me impactaram muito quando cheguei. Por exemplo, a violência urbana. Vocês aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, vocês sofrem ainda mais com isso, vocês têm 60 mil mortes por ano. Mortes de homicídio, aqueles declaradas, né? Depois a gente sabe quantas pessoas morrem, a gente não sabe no Nordeste ou no Norte, enfim. Você acha que isso não tem consequência no voto das pessoas? Você acha que isso não tem nenhum tipo de impacto quando as pessoas vão votar na urna? Porque 60 mil pessoas por ano mortas são, no mínimo, 120 mil pessoas, mãe e pai, que perderam um filho. São 180 se você coloca a esposa. Vai aumentando. São milhões de pessoas que são impactadas por mortes cotidianas. Multiplica isso por 10 anos. Dá uma eleição.
Porque a questão da violência urbana, que pode, assim, que é verdade, tem um problema de violência policial também, a gente viu 80 tiros aqui, inaceitável, etc. Mas a violência urbana aqui é feita por bandidos, por traficantes, por gente que usa a violência como arma de sobraffação sobre o outro. Então as pessoas, quando enfrentam a questão da violência, se é para escolher entre um partido, entre aspas, da lei da ordem, né, law and order, como se diz nos Estados Unidos, e um partido que não é tão duro assim, acaba escolhendo um partido duro. E a gente viu isso na última eleição, por exemplo. Agora, você vai dizer que aquelas pessoas são loucas? Ou estão fora de cabeça? Ou são ignorantes, etc. Muitas vezes as pessoas têm um luto em casa e estão tão raivosas porque o cara não... Porque a polícia no Brasil prende 2% dos homicidas, dos assassinos. 2%. Ou seja, para 98% das pessoas que matam, tá de boa. Eles nunca vão ser presos. Você acha que isso não gera raiva entre as pessoas? Ou, não, outra questão, a questão e depois eu termino, a questão da ideia para o futuro. Se um partido político aqui no Brasil, uma força, né, uma área política governou por tanto tempo e não conseguiu entregar um futuro melhor de quando ele tomou o poder, eu não estava no Brasil em 2003, mas eu vi as estatísticas econômicas, especialmente entre os mais pobres, porque o desemprego impacta sempre os mais pobres, especialmente aqui no Brasil, isso gera ressentimento com aquela força que governou, independentemente se seja de direita ou de esquerda. Tá? Então isso também gera problema. Se o partido que governou nos últimos anos não entregou uma ideia de futuro, não tem um prospecção de futuro melhor do que o passado, as pessoas tendem a votar outra coisa. E quando essa outra coisa também tem uma visão messiânica, né? Ou seja, a questão das igrejas aqui no Brasil, muito importante que viram uma força política, é óbvio que se a questão, vamos dizer assim, no materialismo histórico não deu uma ideia de futuro válida, eles passam para uma questão espiritual, né? Que a gente vê nas igrejas no Brasil. E isso se transforma em voto também. Então a gente pode chamar essa porção de brasileiros, que são cada vez mais, vão ser a maioria daqui a pouco, de pessoas que não entenderam nada do que está acontecendo, ou entender por que as pessoas preferem, né, seguir o que o pastor diz do que a imprensa diz. Então, eu acho que esse é o nosso papel e esse é o nosso grande desafio hoje, entender o porquê das coisas estão acontecendo e por que essas dinâmicas que não são explicadas direito por nós que somos a mídia, estão reverberando em consequências cada vez mais graves. Eu acho que é isso. Obrigado. Acho que a apresentação. Acho que a pergunta são depois ou só agora? Pergunta já? A gente vai abrir para perguntas, quem quiser fazer alguma. Boa noite, meu nome é Lívia. Você falou tudo isso agora no final sobre como o jornalismo não mostra a realidade do que as pessoas estão passando. E eu posso ver muito isso que você falou no lugar onde eu moro, porque o lugar onde eu moro é um lugar cercado por comunidades e as pessoas vivem muito isso que você falou, tipo ali na Inglaterra, nas áreas mais pobres, nas áreas afastadas onde a mídia não vai, é onde as pessoas votaram pela saída da Inglaterra. E aonde eu moro, as pessoas, por mais que o Bolsonaro esteja cagando a cabeça delas, elas continuam defendendo ele até hoje e fechando os olhos para tudo de errado que ele faz. E você disse que como a mídia, ela tem um papel importante em mostrar o que está acontecendo. Como que poderia mostrar? Eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Como que a gente poderia fazer isso tudo que você falou? Acho que precisa do microfone para responder, né? Obrigado. Qual é o seu nome? Lívia. Lívia, bela pergunta. As perguntas são sempre mais do que as respostas, né? Mas não, é um problema, porque obviamente todo mundo tem a sua bagagem ideológica atrás. Todo mundo tem uma visão de mundo própria, eu tenho a minha, todo mundo tem a própria. A questão, acho que tentar ter um pouco mais de empatia nos outros, tentar entender por que as pessoas fazem isso. Na Europa a gente sofreu um pouco isso, a gente aprendeu um pouco isso durante a época do confronto muito forte com o mundo islâmico, porque a gente não conseguia entender por que alguém podia se explodir no meio de uma cidade assim, mesmo um pai de família, etc, porque se podia se matar desse jeito ou fazer torre gêmeas, etc. E depois entendo o porquê, porque o nível de desespero é tamanho que a única solução é a parte espiritual, aí começamos a entender um pouco melhor a coisa, entendeu? Não resolvemos, mas pelo menos entendemos, entendeu? Agora, aqui no Brasil, como a gente pode fazer isso? Primeiramente, saindo das redações e conversando com as pessoas na rua. Isso é uma coisa que eu acho que se perdeu, não só aqui, lá na Itália também, na Europa em geral, por falta de dinheiro, porque as redações são sempre menores, então tem menos braço. Então, cada vez menos jornalistas vão fora das redações. Porém,
a gente tem uma coisa que não tinham nossos pais, a nossa geração antes da gente. A gente tem as redes sociais. As redes sociais, se a gente usar elas de uma forma inteligente, elas são um pouco espelho da sociedade, especialmente no Brasil, onde que é o país que mais usa redes sociais do planeta por pessoa. Acho que só aparece nos Estados Unidos, mas tá pau a pau. Então, a rede social a gente pode pegar aqueles comentários que são debaixo das notícias, na Folha, do Globo, etc., que basicamente são quase sempre negativos ou muito até vulgares, etc., que são um pouco mais o esgoto das coisas, né? Mas a gente pode entender por que, por exemplo, tem políticos que têm 5 milhões de followers e políticos que têm 800 mil. Porque aí a coisa muda um pouquinho, entendeu? Não é mais o comentário raivoso do cara, mas o cara que está seguindo alguém porque está interessado em saber as notícias desse cara. E não tem medo de demonstrar para as pessoas que ele segue aquele cara. Então, eu acho que as redes sociais mostram, assim, são um pouquinho um termômetro da sociedade, entendeu? Onde as coisas estão indo. A gente não pode seguir a rixa isso. A rixa? Fala, risca, isso. Porque, por exemplo, no Twitter tem outro problema. O Twitter, somente, sei lá, 2% dos brasileiros tem Twitter e usam ele. Então, Twitter não vale. Twitter é uma rede social que não tem que ser utilizada como um termômetro social. Twitter é um instrumento de porta-voz dos políticos ou das empresas, etc. A gente não pode se basear no Twitter para entender, por exemplo, aquelas pesquisas, ou a coisa que me deixa fora, me faz sair do sério. Quando a mídia coloca o print das mensagens do Twitter no meio da matéria. Alguém autorizou aquele cara a virar jornalista, por acaso? Ou alguém sabe para quantas pessoas aquele cara fala? Porque você pega 3 ou 4 que são, aí sim bate com a sua opinião, só para embasar a sua matéria. Não é assim. Não é por aí. Entendeu? Agora, no Facebook tem números. O Facebook tem milhões de pessoas que têm Facebook. O Facebook é o 4º ou 5º país mais populoso do planeta. Então temos uma massa de números que a gente pode analisar. Aí sim, para entender um pouco o termômetro da coisa. A eleição do Trump foi prevista por alguém, foi prevista por analistas que analisaram justamente esse fluxo. O Bolsonaro continua sendo hoje o político que mais tem seguidores nas redes sociais. Agora, você não segue um cara quando o seu amigo, que você sabe que não pensa como você, vê que você está seguindo o cara, ao menos que você não goste muito do sujeito. E você esteja disposto a defender o cara, mesmo outras pessoas vendo que você segue ele. Então isso é um indicador. Mas acho que, mais do que isso, o jeito é empatia, tentar se perguntar o porquê as pessoas estão agindo dessa forma e não considerar elas um bando de idiotas que não entendem nada e nós somos iluminados porque fizemos humanas e lemos livros, né, de sociologia, antropologia, etc. Ou chamar elas de analfabetos políticos. Outro grande erro, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Ou nem pensem nisso, tá? Não façam e nem pensem nisso. Porque depois dá o que dá, né? Então, a empatia e falar com as pessoas. Muitas vezes, a opinião da empregada doméstica é muito mais relevante que a opinião do patrão. Muitas vezes não, quase sempre. Porque o cara que tem empregada vive numa bolha, especialmente aqui no Brasil, que tem uma diferença social gigantesca. Empregada doméstica é o país real. É o Brasil de verdade. O Brasil, a Itália, que seja o Brasil profundo. O cara que trabalha no chão de fábrica, ou no McDonald's, etc., é o Brasil real. Então, a opinião desse cara vale mais do que a opinião de qualquer esperto especialista de think tank por aí. Então é isso. Acho que a solução é ter empatia e procurar a notícia onde ela está, a fonte de verdade, entendeu? Fonte primária da coisa. O povo. Chamado povo. Só uma perguntinha. Precisa do microfone, não? É porque tem que ir para gravar. Você estava falando aí sobre a gente achar que há uma massa analfabeta política, uma massa que não entende o que está acontecendo. Independente das questões de poderio econômico dos donos da mídia e seus interesses, né? Você acha que o jornalista ele está pagando o preço por essa empáfia, por eu sou o detentor da informação, eu tenho uma tarefa quase sagrada de formar a população, eu é que sou o verdadeiro Messias que vou levar a salvação para essas pessoas? Sim, professor. Definitivamente a arrogância não paga. A arrogância não paga. Achar que a gente sabe o destino do universo, manifesto do mundo, né? Aquilo que a gente lê também nos livros de sociologia, achar como o mundo vai nos próximos séculos, entender o mecanismo entre estrutura e supra-estrutura, coisa assim, é o pior dos pecados que o jornalismo pode fazer. Porque o mundo não anda assim. É muito mais complexo, é muito mais complicado. Tem um problema assim, tem um problema de
como o senhor disse, de delegitimação da mídia tradicional, porque ninguém lembra o que a Globo fez com Collor e com Lula nos anos 90, né? Aquilo ali, evidentemente, marca para sempre. Ou o que aconteceu durante a ditadura, etc. Falando aqui no Brasil. Na Itália, ninguém lembra que, por exemplo, o que as redes do Berlusconi fizeram com ele, por exemplo, né? Então, tem um problema de delegitimação natural que a mídia faz quando acaba se comportando dessa forma. Ninguém vai esquecer o que a mídia americana fez com Trump, por exemplo, apoiando não somente de forma crítica, mas de forma descarada, muitas vezes, a Clinton. Não se faz isso. Por quanto a mídia possa achar o cara deprecável, não se pode fazer isso. Ninguém vai esquecer a matéria da Folha de São Paulo sobre o WhatsApp, que foi publicada entre o primeiro e o segundo turno aqui no Brasil, e ainda hoje estamos esperando as provas dessas mensagens de massa lançadas assim, porque está sendo processada a Folha. Isso foi um grandíssimo erro, um enorme erro de comunicação, de jornalismo. Não é assim que se faz jornalismo. Isso aí é tomar partido, mas se a gente quiser tomar partido, a gente não é jornalista, a gente é político. Então, escolha uma formação e se candidate. Não faça jornalismo, porque isso aí delegitima não só você como jornalista, mas seu veículo também. De um lado ou do outro. A Globo em 91, a Folha em 2016. Então não é... E a questão que você disse, a questão da arrogância, achar que somente nós sabemos a verdade é o pecado original de todos nós. Não somos melhores do que as pessoas que vivem o Brasil real, ou o país real. Tem 13 milhões de desempregados aqui no Brasil. Você acha que a gente que está aqui numa faculdade estadual, pública, etc., sabe mais ou menos do que é desempregado no Brasil hoje e não acha emprego há 3 anos? Ou de quem, infelizmente, tem que enfrentar uma economia que está se desindustrializando, por exemplo, problemas sérios, etc., ou quem vive, por exemplo, no transporte, todo mundo acha que aqui vive transporte público, ou em violência, como a Lívia disse. A gente sabe mais ou menos do que eles. Sabe menos, evidentemente. Ou você acha que a gente sabe mais ou menos de quem mora lá em Manchester, ou na East Anglia, né? Sabe menos. Então quem tem mais legitimidade de falar, eles ou a gente? Esse é o grande problema. A parte ideológica é que realmente, mais do que a parte econômica, tem o risco de matar o jornalismo. Hoje, entregar a vontade das pessoas que têm pela informação, que isso não vai acabar, para a fake news. Para a mídia, aí sim, que tem interesses que vão além de informar, tem interesses políticos próprios, né? Oi, boa noite. Meu nome é Samara, faço parte do curso de jornalismo também. E eu estava aqui pensando no seguinte, a questão... Não foi abordado isso, não ouvi você falando sobre a questão do entretenimento. Assim, como uma forma também, talvez como um problema, porque existe aqui também uma questão da... por exemplo, um programa jornalístico que quanto mais... palhaço, quanto mais sensacionalista, espetaculoso e por aí vai, ele vai ter mais audiência, né, no caso. E aí, eu não sei como é que é a questão na Inglaterra ou na Europa dessa questão. Mas eu gostaria que você falasse mais sobre isso, porque eu também vejo que é uma questão, é um problema para o jornalismo que se diz sério, real, da visão real, do que a gente está querendo falar mesmo, o que a gente quer passar para o público. Então, como é que a gente vai passar a trabalhar isso se cada vez mais parece que a própria mídia não consegue achar um outro caminho, senão cada vez mais se tornar um circo, né? Que é praticamente isso que está virando. E aí é isso. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Mas, Samara, aqui no Brasil vocês têm um programa que também me impressionou quando eu cheguei. Eu cheguei aqui de domingo, tá? No Brasil. Era um domingo à noite. E a primeira coisa que eu fiz foi ver a televisão. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no hotel, eu liguei a televisão, né? E tinha o Fantástico. Fantástico. Que não é um format que não existe lá na Europa, né? Um negócio que dura pra gente a noite inteira, né? Depois da janta até altas horas. E é justamente isso. É infotainment, como a gente chama na Europa. Information, entertainment, né? As coisas juntas. O Fantástico faz furos também. Faz furos. Isso não impede que faça aqueles quadros bobinhos dele, né? Então acho que não é o problema. E tem jornalista que trabalha lá. Eu trabalhei na Globo também uma época. Era editor internacional do G1 lá em São Paulo. E a Fantástico fica lá, né? A sede Fantástico. E aí eu me lembro que tinha jornalistas muito bons lá. Muito sérios. Então acho que não é esse o problema. Até porque tem outro lado da medalha. 75% das pessoas
nesse país são analfabetos funcionais. Não é um número diferente da Europa, a gente está descobrindo isso agora. Muita gente tem problemas de ficar, prestar atenção mais de 3 minutos. Esse é o tempo médio de atenção que a pessoa consegue manter, seja na sala de aula aqui na frente da televisão, né? Então isso gera, assim, se você ficar fazendo um jornal, como o Jornal Nacional dos anos 70, negócio rígido, formal, etc., que não mudou muito até pouco tempo atrás, as pessoas depois de 3 minutos vão mexer no telefone. E até tem estudos que mostram como a influência do smartphone tem influência até nos neurônios das pessoas e eliminar cada vez mais a capacidade de se concentrar. Então o infotainment poderia ser uma forma, pelo menos eu acho, não sei, mas com certeza quem faz isso, a televisão sabe mais, de bypassar esse problema de falta de atenção, dar sempre cada vez estímulos novos para a pessoa, né? Sem prejudicar a parte jornalística, porque os caras fazem belos de um furos, assim, de até serviço público, vamos dizer assim, de encontrar roubo, etc., né? Agora, na Europa é um pouco diferente a coisa. Por quê? Porque temos televisões públicas, que hoje não tem. A BBC é pública, a RAI é pública, a TF1 é pública, a ZDF é pública. E as públicas têm uma vantagem, que são imunes, vamos dizer assim, a esse tipo de modas temporâneas, porque quem está lá não sente nem a necessidade disso, porque tem concursado, né? Então tá nem aí. O cara vai continuar fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, ou vai ser muito difícil mudar. Isso é a parte ruim, porque viram dinossauros do jornalismo, né? Mas isso deixa um pouco imune. A BBC tem um canal que é só notícias, que é um pouco a Globo News aqui, né? Mas é muito mais sério do que a Globo News. Agora, os outros canais britânicos, eu estudei em Londres uma época, fiz uma parte do mestrado lá. Os canais são palhaçada. É muito mais vulgar do que aqui no Brasil. Muito mais vulgar do que aqui. Até nos horários protegidos, entre aspas. Então, e eles estão tentando ganhar audiência. Agora, não é jornalismo aquele, vamos dizer assim, é só entretenimento, né? Então lá tem um negócio mais separado, mais dividido na Europa inteira. Até a parte jornalística, que é ainda muito enquadrada, muito séria, muito rígida, a parte de entretenimento é mais descarada. Agora, aqui estou vendo que, no Brasil, pelo menos, é uma coisa das Américas, isso eu acho. Isso também é assim. Os jornais, eles tentam criar quadros de entretenimento. Por exemplo, a previsão do tempo no Brasil. A previsão do tempo no Jornal Nacional não é para falar o que está acontecendo, porque ninguém está prestando atenção, o que está acontecendo em Maceió. Todo mundo presta atenção, não, Maria Júlia Coutinho, porque ela faz um show, basicamente, lá, conta as histórias, tem os caos, etc. e tal, porque ela é uma das poucas jornalistas negras no Brasil que aparece na mídia, então isso também dá um ressalto, evidentemente, né? Justamente até. Então, isso é um momento de pausa, às vezes é um tempo no Jornal Nacional, um momento de pausa e depois volta a sério. Então, eles estão tentando, fazendo, mas se a pessoa, depois de 3 minutos, fica no Instagram, é um pouco complicado. É uma batalha bem complexa essa na mídia. Tanto que o Globo está sofrendo, né, por isso. Está sofrendo muito, especialmente com as novelas, além do jornalismo. Acho que é isso, não precisa passar, porque senão eu vou roubar muito tempo dele. Vamos lá. Obrigado, gente. Muito obrigada, Carlos. Obrigada. Bom, dando continuidade, então, ao nosso primeiro ciclo Jornalismo em Curso, os desafios de hoje, a gente vai contar agora com a palestra do Rafael Vilela. Ele é editor e fotógrafo, é fundador dos Jornalistas Livres, também um dos fundadores do Mídia Ninja. Cobriu as manifestações de 2013, que até foram citadas aqui pelo colega. Também os conflitos políticos no Egito, na queda do Mohamed Morsi. Os conflitos de terra entre índios Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E desde 2011 ele faz parte do Circuito Fora do Eixo, que é um evento cultural independente aqui no Brasil e na América Latina. Obrigada, Rafael. Obrigado. Você não comeu pão de queijo? Ainda não comi seu pão de queijo. Vou comer em um momento eventual. Valeu. Gente, boa noite. É super legal estar aqui debatendo com vocês. Há não muito tempo eu estava exatamente onde vocês estão, estudando. Eu estudei design, não estudei jornalismo, mas eu fiz design na Federal de Santa Catarina e o curso de jornalismo lá é muito forte, então todo o tempo que eu tinha, eu tentava hackear um pouco assim em cima do jornalismo, mas acho que na Mídia Ninja pouca gente se formou em jornalismo. Da nossa galera, assim, praticamente ninguém vem do jornalismo tradicionalmente, assim, né? Fez faculdade de jornalismo, é uma minoria. E eu acho que isso tem muito a ver com como a gente existe, como a gente constrói essa iniciativa, né? Que é a Mídia Ninja, que hoje
talvez seja uma das maiores mídias independentes que a gente conheça na América Latina e talvez no mundo, né? A gente está num momento muito efervescente, né, de muito crescimento dessa história que a gente está fazendo, e isso vem acontecendo em vários ciclos desde 2013. Eu vou tentar contar um pouco da história, porque eu acho que muito do que o Carlo falou, assim, a gente viveu de dentro, né, desse processo, dessas crises, e como a gente foi se estruturando tem totalmente a ver com esse processo que ele narra, né? Apesar de discordar em alguns pontos, eu acho que isso é salutar e necessário aqui nessa mesa, por ter dois pontos de vista, acho que de lugares diferentes de fala, né? Em relação a onde cada um atua. Eu acho que tem vários pontos que ele toca que eu acho que é legal fazer um contraponto, até para a gente gerar um debate aqui. Eu vou tentar não fazer uma fala muito longa para que a gente possa abrir e poder conversar. Então, a gente, na verdade, foi falado aqui na apresentação, né, antes de ter a Mídia Ninja, a gente estava construindo uma outra história chamada Fora do Eixo, que começa em 2002, 2003, 2004, e que, na verdade, assim, olhando hoje, né, fazendo uma análise em cima dessa leitura mais macro que a gente consegue ter da realidade, foi uma reação muito vigorosa a talvez a primeira crise de intermediário que a gente teve nesse século XXI. São várias, né, que foram se seguindo, mas talvez a primeira se deu, e muita coisa acaba se dando primeiro com a música, né? A música, ela é sempre ela sempre acaba sendo um laboratório de novos modelos, e se a gente for fazer uma análise aqui, talvez a primeira crise, né, na nossa opinião, de intermediação, né, dessa sociedade em rede que a gente vive, ela nasce, brota na música, né? Não à toa, Carlos cita também o Napster, que foi pra gente uma revolução dentro da história que a gente estava construindo, né? O Napster, na verdade, o que ele faz todo mundo aqui conhece o Napster? Porque às vezes a gente fala com uma galera mais nova e simplesmente você tem que explicar que é um app que você podia baixar músicas, mas naquele momento aquilo era uma revolução, né? A possibilidade de você trocar arquivos peer-to-peer diretamente, sem depender de um servidor central, pela primeira vez, né? O que foi chamado pela grande mídia, muitas vezes, da pirataria, né? Na verdade, era uma revolução que mudou o mundo e não vai parar de mudar até hoje. Eu acho que isso é um paradigma que se rompe ali. Então, as pessoas começam a simplesmente baixar, e mais importante do que baixar, subir produções de música autorais de forma totalmente descentralizada. E isso gera um fenômeno incrível no mundo inteiro. No Brasil, isso teve um impacto gigante, mas principalmente porque a gente não tinha aqui no Brasil uma cena independente, alternativa de música estabelecida, diferente de outros países ou cidades como Londres, por exemplo, onde você já tinha um underground, né, uma cena B ao mainstream estruturada. No Brasil você não tinha isso. Então as pessoas passam a baixar, escutar esse som, subir suas próprias músicas, as bandas independentes. Só que isso não corresponde. Você tem um gap muito grande entre o que as pessoas viviam nas redes, escutando essas músicas, e o que elas podiam vivenciar nas suas cidades. Então elas iam para a noite, ou para um bar, ou para um show, e o que elas encontravam, e falando aqui majoritariamente desse Brasil profundo, né, que foi citado algumas vezes também, que é de onde a gente vem, elas iam para a noite e elas escutavam muitas vezes músicas cover, e na maior parte das vezes ainda de bandas norte-americanas, né? Isso está muito ligado com aquela ideia das 7 melhores, né? A Jovem Pan, ela se gabava, e até hoje acho que ela ainda fala isso, mas ninguém mais liga, de que ela escolheu as 7 melhores músicas, e as pessoas acreditavam que aquilo eram as 7 melhores músicas que estavam acontecendo no planeta naquele momento. E das 7, 5,5, 6 eram norte-americanos, né? Sempre. Então, esse era o modelo de distribuição de informação relacionada à música que a gente tinha naquele momento. Uma grande empresa falava para você o que era, ela fazia o filtro, e a partir do Napster essa lógica começa a se corroer. E a gente, quando vê esse gap, né, das pessoas não terem essa possibilidade de vivenciar essas experiências, a gente começa a estruturar um circuito de cultura independente, que é o Fora do Eixo, que nasce em cidades como Cuiabá, no Mato Grosso, Rio Branco, no Acre, Londrina, no Paraná, Uberlândia, em Minas Gerais, totalmente fora do que se entendia como eixo cultural mainstream brasileiro, Rio, São Paulo, onde sempre teve toda a grana, toda a produção cultural, toda a visibilidade da grande imprensa e a visibilidade global, inclusive, né? Boa parte dos correspondentes moram aqui no Rio de Janeiro, até mais do que São Paulo, né? Porque tem essa áurea da capital do Brasil, cultural, né? Então, aqui sempre foi onde teve essa visibilidade. A gente nasce, na verdade, dessas pequenas e médias cidades, desse Brasil profundo, muito produtivo e muito potente,
e a gente passa a fazer a curadoria dessas bandas, a incentivar as bandas locais a tocar, organizar festivais. Para fazer isso dar certo, a gente teve que criar uma metodologia que tinha que contar com 0 recurso monetário, mais uma abundância incrível de recurso humano. Isso também é um fator decisivo nessas crises todas, né? Nesses novos modelos que emergem das crises de mediação, você sempre tem essa mesma lógica. Você tem uma falta de grana fodida, que é sempre como a cultura independente se deu, não tem nada novo até aí, e você tem uma abundância absurda de pessoas querendo fazer as coisas acontecerem. Naquele momento a gente começa com 3, 4 cidades, isso era 2002, 2003. Em 2011 a gente já era mais de 150 cidades em praticamente todos os estados do Brasil, cada um tinha um coletivo fazendo a sua atuação. A gente começa a fazer, para conseguir dar conta disso, a gente resolve, não porque era legal ou descolado, como hoje talvez pareça, mas a gente vai morar em casas coletivas. A gente entende que em vez de a gente pagar 20 aluguéis no coletivo e ter que pagar 20 contas de luz e 20 de internet, era mais fácil a gente morar todo mundo junto e trampar junto, e aquilo ali unificava e fazia a parada ficar muito mais produtiva e muito mais agilizada, né? E ao mesmo tempo a gente, não contente com morar junto, a gente estabelece ainda uma outra camada dessa vivência, que é o caixa coletivo. Então a gente na Mídia Ninja hoje, quem vive 100% organicamente dentro do rolê, né, produzindo, a gente vive numa lógica onde ninguém tem salário, a gente tem um caixa para onde vai todos os recursos, da onde a gente tira todas as nossas necessidades individuais ou coletivas. Isso é uma metodologia que a gente não acha que é a salvação, a solução para o mundo, enfim, dessas áreas onde a gente atua, mas é uma metodologia que deu certo para a gente e que funcionou, né, e que dessa forma substitui muitas vezes o dinheiro por outras 2 moedas que a gente acha que são mais importantes até do que o dinheiro, que é tesão e confiança. São essas as trocas que se dão num processo coletivo como esse que fazem isso acontecer. Falando ainda da música, a gente vem daquele cenário, a gente cria, enfim, as casas coletivas, elas começam a acontecer no Brasil inteiro, a gente cria, não contente só de ter criado essa economia alternativa dentro das casas, a gente cria uma moeda própria, um banco, uma universidade, uma mídia, a gente vai criando simulacros de estruturas do mundo real que a gente acreditava que tinham que ser ressignificadas. A Mídia Ninja nada mais é do que a explosão de um desses simulacros, que era o de mídia, que a gente falou assim, pô, temos que fazer a mídia de uma forma diferente, como que você pode fazer, né? Assim como a gente fez também com a ideia de partido, né? Não criando um partido político, mas como que você usa, né, a articulação e a mobilização de pessoas nos seus territórios para transformar as coisas, né? A gente nasce desse caldo, organizando festivais de música pelo Brasil inteiro, e é desse lugar que a gente tem que entender a Mídia Ninja como uma organização ou como uma ferramenta, ou enfim, como uma iniciativa que atua dentro hoje da questão da informação como um todo. É desse lugar que a gente vem, e a gente conseguiu, na verdade, solucionar de uma certa maneira, né? Lá em 2011 já eram mais de 30 mil shows por ano que a gente fazia, turnês e tal, dentro de uma indústria que teoricamente estava falida, né? As majors começam a perder boa parte dos seus recursos, o Napster, né, continua com o seu processo de ascensão, as pessoas simplesmente não estavam mais dispostas a pagar por um CD para ouvir uma música, elas não tinham mais essa relação de serem recomendadas ao que elas deveriam escutar. E isso é uma primeira... A gente brinca que a gente é uma série, na verdade, a Mídia Ninja Fora do Eixo, que tem 10 temporadas, né? E essa é mais ou menos a 1, 2, mais ou menos que eu tô falando, mas a gente tá entrando na nossa 10ª temporada agora, e para encurtar esse rolê eu vou tentar falar de forma mais rápida, assim, pra gente poder abrir e discutir. Mas basicamente, desse contexto, a gente cria uma metodologia, na verdade, que dá conta dessa crise. E quando vem a segunda crise, né, a segunda grande crise de intermediação, que é a crise de intermediação da informação, da indústria do jornalismo, a gente começa a ver ela ali em 2011, 2010, né, os passaralhos começam a crescer e aumentar, e a gente se junta com alguns parceiros, alguns jornalistas, né, o Bruno Torturra foi um deles, né, que até hoje é um parceirão nosso, mas a gente começa a entender que para aquela crise a gente tinha já criado uma solução na música que era muito parecida com o que era necessário ser feito para dar conta daquele momento, que eram ter pessoas com tempo disponível, distribuídas nos territórios, conectadas a formadores de opinião, era tudo que a gente tinha desenvolvido na música. A partir dos festivais, a gente já tinha pronto, né? Então, esses 150 coletivos, eles todos tiveram que necessariamente aprender a fazer comunicação para poder existir enquanto iniciativas de cultura independente. Todo mundo aqui que talvez já tenha dialogado ou conhecido
de alguma forma a produção cultural independente sabe que você não tem como fazer isso se você não tiver a comunicação. Porque, primeiro, a grande imprensa não está nem aí para uma banda independente que lança um álbum ou que faz uma turnê de 10 cidades no Amapá. Não tem interesse nenhum fora do eixo, não tem interesse nenhum fora do conglomerado da cultura mainstream, que está muito ligado à própria imprensa, né? A novela da Globo, que toca na Globo, é a mesma que recebeu o jabá, que pagou o jabá para tocar na rádio, né? Tudo isso tem um vínculo profundo, assim. Então a gente teve que aprender a fazer comunicação. A gente teve que fazer transmissão ao vivo, quando isso não era uma realidade. A gente fazia transmissão ao vivo de web rádio em 2008, 2007, né? A gente transmitia os shows ao vivo, a gente fazia foto dos festivais com muita velocidade e qualidade, porque a gente queria divulgar aquilo, a gente fazia design, né? Os nossos designers vinham de fazer pôster de festival, os nossos fotógrafos também, né? Ligados sempre a um caldo cultural muito grande, entendendo cultura no seu sentido antropológico, entendendo cultura como fazer e como se posicionar no mundo, não como tocar violão, né, assim, para além a cultura nesse sentido mais amplo, né, que hoje talvez a ideia de lugar de fala tenha um pouco a ver com isso, assim, né, apesar de ela ter outras conotações, mas a gente consegue entender ali que se tinha uma grande oportunidade. Isso sempre acompanhou a gente. Toda grande crise gera uma oportunidade que é do tamanho da crise. Então, se a crise é gigante, tem aí uma oportunidade gigante. A gente lança a Mídia Ninja com 150 coletivos que estavam muito habilitados em produzir comunicação em tempo real, porque faziam isso já em todos os territórios do Brasil. E a gente lança essa iniciativa. Tinha lá 2.000 seguidores no começo. A nossa primeira cobertura é o Fórum Social Mundial na Tunísia, é quando a gente lança a Mídia Ninja em março de 2013, e depois a gente vai cobrir Marabá, o julgamento do assassinato de José Cláudio e Maria, que são um casal de extrativistas que foram assassinados pelo agronegócio, enfim, por quem tinha interesses ali na floresta, né, na depredação da floresta no Pará. E essa é um pouco da história de como a gente cria essa iniciativa. 1 mês, 2 meses depois, explode de junho, e a gente tinha conseguido criar talvez a estrutura que estava melhor posicionada no maior número de territórios, com o maior número de pessoas com tempo disponível, com zero vínculo com o status quo, com as grandes empresas de comunicação, podendo ter um discurso completamente autônomo e com tecnologia para fazer transmissão ao vivo de todas essas cidades. E isso explode, né? 1 mês depois a gente tinha quase 300 mil seguidores, o que naquela época, em 2013, era como ter 1 milhão de seguidores, né? 300 mil naquela época, hoje parece um pouco menor, mas naquele momento isso era uma força muito grande, assim. E tô contando tudo isso, assim, para primeiro dizer que a gente vem de um lugar que não é... Ninguém nasceu filho de grande jornalista e foi construir a sua empresa ou fez estágio, né, com os pais. Assim, a gente vem de um lugar que é do interior do Brasil, construindo isso desde baixo, sempre sofrendo muito preconceito onde a gente chegava, porque você tem uma ideia de um jornalismo canônico que está preso ao passado e que ainda prospera de maneira significativa em ambientes como esses que a gente está aqui agora, que é o ambiente universitário. Então, muitos valores que estão ligados a esse jornalismo canônico, a gente rompeu eles com muita força a partir de uma prática, né? E essa crise, ela se dá por... Também, acho que dialogando um pouco com a fala anterior, ela se dá por 2 motivos, né? Você tem uma crise de credibilidade profunda, porque são muitos anos e desde sempre, né, desde que o Brasil existe enquanto república ou até antes, né, que você tem a imprensa como uma ferramenta do poder e da manutenção do poder. Isso sempre foi colocado, continua colocado no momento que a gente está, e ela sempre defendeu os interesses de quem tem poder. Então a manipulação e a forma como a notícia sempre foi tratada, ela fica cada vez mais perceptível. E naquele 2013 que você tem uma crise absurda, né, de valores, de credibilidade não só da imprensa, mas posteriormente, né, essa crise de intermediário afeta profundamente a política também, porque ninguém mais queria que só um político te representasse no seu interesse, assim como ninguém mais queria a Jovem Pan falando das 7 melhores, ninguém mais queria talvez também um jornalista como a fonte da verdade, né? As pessoas passaram a querer procurar as próprias fontes, ir no perfil do Facebook daquela pessoa que falou aquilo e viveu aquilo e extrair aquela informação. Então você tem uma crise de credibilidade por um lado, mas uma crise de modelo econômico por outro, né? A incapacidade dessas grandes empresas de entenderem que modelo era aquele possível daquela sociedade em rede,
rede, onde você vem de um modelo de muita concentração e você tem que lidar com uma distribuição muito grande desse poder, né, da informação. Ela passa a ser acessível para todo mundo. Claro que com várias contradições, né, dentro disso, as empresas como o Facebook, a gente pode aprofundar isso em outro momento. Mas o que a gente tem naquele momento é um pouco esse descompasso entre dois mundos, né? Uma sociedade emergente e o fim de um velho mundo, de uma imprensa que lidava de uma maneira, né, secular com aquela ideia de jornalismo. E aí acho que é fundamental a gente debater o que pra gente é muito caro, no bom sentido, da imparcialidade. A gente simplesmente não acredita em nenhuma possibilidade da existência da imparcialidade. A gente acha que todas as pessoas têm valores pré-estabelecidos quando elas vão lidar com qualquer tema e que isso vai afetar diretamente interesses que estão envolvidos sempre em qualquer situação, em qualquer documentação, em qualquer produção de conteúdo. Não tem como a gente fingir que isso não existe. Então, a gente assume um lugar de parcialidade totalmente translúcido, né, para contrapor o opaco que foi colocado aqui, e a gente assume esse lugar entendendo que é muito mais honesto você assumir o seu lugar e falar de onde você está falando e quais interesses você representa enquanto uma organização jornalística de informação, e a partir disso o público tem acesso diretamente ao que você acredita e não fica uma coisa meio gasosa, né? Como a gente entende, por exemplo, que você pode fazer em qualquer matéria. Você pode escutar 10 fontes, você pode escutar uma fonte que é contra a outra. A ordem como você coloca isso dentro da matéria, ou quem fala primeiro, ou quem fala depois, ou qual extrato você vai colocar de cada fala, vai definir o seu posicionamento independente, né? Não existe ferramenta técnica que possa superar a parcialidade. Não tem qualquer condição de você supor isso. E muitas vezes o jornalismo brasileiro, e aí falando muito dessa realidade daqui do Brasil, porque é o que a gente vive, né? Eu acho que essas análises em relação ao jornalismo no mundo, a gente nunca se aprofundou muito nisso, mas acredito que são processos similares. Aqui você tem uma lógica onde as empresas são imparciais, numa eleição, por exemplo, mesmo todo mundo sabendo que cada uma delas tem um lado, né? Você deu o exemplo da Folha, nessa última eleição. Coincidentemente, o posicionamento dela foi talvez democracia em algum sentido, né? Por ter uma pessoa como Bolsonaro do outro lado, eles tiveram que ter uma posição um pouco mais progressista. Se o caso fosse outro, a gente não sabe qual seria. Mas a gente tem essa dinâmica, né? Onde as posições elas são ocultas, são sujeitos ocultos que não falam quais são suas intenções reais, e isso fora do Brasil não é exatamente como acontece, né? A gente conhece algumas experiências onde o jornal lança um editorial falando do seu apoio explícito, né? Aqui no Brasil, acho que o Estadão faz isso, talvez mais alguém, a Veja não, a Folha não, todo mundo ali é isento, né? E imparcial, e não toma lado, por exemplo, num processo eleitoral. Mas a imparcialidade e essa crise de representatividade, né, de credibilidade, de modelo de negócio, ela leva a gente a entender que o jornalista não tem que sair, né? E ele é obrigado a sair desse lugar, né? Que foi até, acho que uma coisa que você falou, né? Desse lugar endeusado, de quem narra a realidade. E a gente passa a entender que o jornalista não pode ser o único responsável por interpretar a realidade, né? Se a gente ficar com essa obsessão, a gente nunca vai conseguir superar esse momento que a gente vive, assim. Então, é entender, basicamente, que todo mundo interpreta a realidade o tempo inteiro. E a gente entende que o movimento mais vivo que existe hoje, né, nas redes e nessa sociedade em rede que a gente coexiste aqui, na verdade, não é mais o proletariado, hoje a gente chama de comentariado, que é essa massa de pessoas opinando e gastando tempo e energia nas redes, disputando ideia, e a gente pode entender o fenômeno dos bolsominions dessa forma, a gente pode entender vários fenômenos, entendendo que o comentariado, na verdade, é a força viva da sociedade hoje, né? Onde está a disputa real de opinião, enfim, dessa tal verdade, dessa parcialidade. E a gente acha que dessa premissa do comentariado também todo mundo tem que apurar, todo mundo tem que filtrar, todo mundo tem que interpretar a notícia, todo mundo tem que interpretar os fatos. Se a gente for
depender, por exemplo, de agências de checagem ou só dos jornalistas iluminados que fazem o trabalho de apuração da verdade para te contar o que é verdade e o que não é, a gente não tem escapatória, assim. Ou todo mundo se entende como agente, né? Isso passa necessariamente pelos processos de educação, né? A gente precisa ter aula de notícia nas escolas, as pessoas precisam olhar a notícia, interpretar, apurar, pesquisar, entrar no Google, entrar nos anuários, ver dados, passa um pouco por aí, né? Não é uma coisa que a gente vai resolver com uma solução mágica. A gente tem um processo profundo mesmo para poder avançar nesses pontos. Aqui eu vou dialogando com vários pontos que foram falados, que eu acho que foram provocações legais, assim, sobre o que a gente acredita e vive em relação a essa ideia do jornalismo hoje, né, que é a provocação da mesa. Então, em suma, a gente é muito otimista, né? A gente tenta não chorar todos os dias, tenta sorrir todos os dias, entendendo que, na verdade, o jornalismo vive desde 2013 uma era de ouro, onde todo mundo pode ter acesso a essa ferramenta, lógico. Se você nasce branco, homem, hétero, numa cidade capital, você tem muito mais condições de exercer essa função do que uma mulher pobre de uma periferia ou de um estado como o Amapá, ou, enfim, né? Você, lógico que tem uma diferença, não estou falando que agora pronto, todo mundo pode fazer, mas a diferença da distância entre quem fazia antes e quem faz agora, ela é muito grande, né? O acesso tecnológico, o acesso ao ferramental, né? A própria interpretação das notícias, o acesso à informação, ele mudou radicalmente. Então, a gente entende que sim, tem um modelo novo, ele é uma emergência, na verdade. Ele, tanto pela urgência dele acontecer, quanto ele está emergindo desde 2013, a gente acredita que tem um fim de um velho mundo e o nascimento de um novo mundo. O problema é que hoje eles coexistem, então às vezes a gente fica meio confuso, achando que, putz, isso tá, né, uma coisa está competindo com a outra. Na verdade, são modelos que são diferentes e parte do, eu não gosto dessa palavra, mas do bom jornalismo no mundo já entendeu isso também, né? Se você olhar os modelos do Guardian, do New York Times e outros, né, que tem trabalhos na Espanha, a gente tem um jornal que hoje talvez tenha um dos maiores financiamentos coletivos do mundo inteiro. Eu não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar o nome, mas eles fizeram um processo que são milhares de pessoas que apoiam. Para falar um pouco do Brasil, acho que a gente tem exemplos muito interessantes, né? O Nexo, Intercept, a Pública, outras palavras, o próprio Brasil de Fato, que é um veículo que está ligado diretamente à causa do Sem Terra, né? Está ligado ao MST, mas que tem um trabalho de apuração jornalística muito interessante e várias outras iniciativas, além da mídia ninja, que eu acho que fazem um trabalho muito importante. O Intercept, aqui no Brasil, está tendo um papel muito importante aqui no Rio, inclusive, né? Eles têm uma força grande, a Pública veio para cá depois também, o Rio virou esse laboratório do Brasil, né, e todo mundo veio para cá, mas a gente tem, eu acho que um novo modelo em ascensão e que está ligado ao que a gente sempre acreditou, mas que está cada vez mais viável. As pesquisas anuais do Catarse, por exemplo, mostram isso, né? O jornalismo hoje é uma das plataformas de financiamento do Catarse que mais crescem, né, com o Catarse Assinaturas, por exemplo, que é uma plataforma, tem várias, mas você tem um modelo cada vez mais financiado pelo interesse do público e público também, né? O interesse público e do público de ver e consumir aquelas informações, como foi falado aqui também, né? O Brasil está ranqueando sempre no topo entre os países que mais consomem informação pela internet, nas redes sociais. Então isso é uma potência muito grande. A gente teve um projeto que foi muito simbólico, que foi o Conta d'Água. Não sei se alguém chegou a acompanhar. Ele foi uma cobertura bem pontual da crise hídrica de São Paulo em 2014. A gente fez uma coisa ali que era um tanto nova, assim. A gente juntou praticamente todos esses veículos que eu citei aqui. Acho que na época o Nexo não existia ainda, o Intercept ainda não tinha chego, mas a gente fez um conglomerado de veículos independentes em São Paulo e juntou toda essa redação. E dava tipo umas 30 pessoas, assim. Talvez era uma redação maior do que de vários jornais, né? E a gente começou a organizar a cobertura da crise hídrica a partir daquele hub, que chamava Conta d'Água, que juntava uns 15 veículos, entre veículos periféricos, né, de veículos comunitários, veículos como a Mídia Ninja, que tinha uma força nas redes, veículos como a Ponte, naquela época estava junto, eu não citei ela também, tem um trabalho incrível, e a gente fez, eu não tenho dúvida nenhuma, a melhor cobertura da crise hídrica de São Paulo, porque a gente juntava os especialistas, fazia reuniões semanais com os especialistas de meio ambiente, os ambientalistas, todos esses veículos que tinham contatos e fontes, e a gente conseguiu definir uma pauta ali que fugia completamente da cobertura dos veículos tradicionais, rompendo a bolha, né, chegando a milhares de pessoas. Um dos casos mais emblemáticos foi a gente ter descoberto um condomínio no interior de São Paulo que chamava
que a gente apelidou de Veneza paulistana, que eles tinham um rio no meio da crise hídrica, com um monte de gente passando sede, né, tendo doença, nas periferias sem água, e eles tinham um rio encanado no meio do condomínio, que era tipo uma Veneza, com pedalinho, assim, a gente descobriu aquilo, mas foi uma forma de mostrar, a partir do jornalismo independente, que a gente consegue sim fazer uma cobertura de altíssimo nível, com essa ideia do bom jornalismo, entendendo que o bom jornalismo, por sua essência, ele é ativista, porque ele não se conforma com a realidade como ela está colocada, e ele faz uma incisão naquilo, né? Ele tem como objetivo transformar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo. Isso pra gente é ativismo, isso é jornalismo também. Não tem essa falsa oposição entre o que é ativismo, o que é jornalismo. A gente acha que são as duas coisas. E, enfim, os últimos anos foram anos duros, né, de 2014 para cá, dessa experiência do Conta d'Água. Boa parte desses veículos ou dessas pessoas que estão puxando essas redes tiveram que estar necessariamente engajadas na luta contra a barbárie, né? Infelizmente foi o que teve para fazer, assim, nesses últimos anos. A gente teve um golpe, a gente teve uma eleição como foi colocada, né? A questão da informação sempre muito central dentro disso, e eu acho que tem tudo para, enfim, esses processos crescerem e cada vez mais a partir de agora. Para concluir, quanto tempo eu tenho dentro dessa primeira... 15. Eu tenho mais 15? Nossa. Beleza. Eu vou tentar concluir antes dos 15. A gente não pode, aqui no Brasil, gente, esquecer de maneira nenhuma também, acho que o não esquecer foi colocado algumas vezes, que a imprensa brasileira tradicional, como a gente quiser falar, tradicional não é uma boa palavra porque lembra um pouco comunidade tradicional, né? Na verdade é corporativa, né? Oligárquica. Essa imprensa que a gente tem aqui no Brasil, onde 5 famílias controlam praticamente todos os veículos, né, em propriedades cruzadas, né, rompendo todas as leis que existem no próprio país de controle social da mídia, que são fracas e pouco cumpridas. A gente não pode esquecer que esses veículos e essa imprensa que a gente tem hoje, que hoje está numa oposição em parte ao Bolsonaro, é amplamente responsável pela ascensão do bolsonarismo a partir dessa ideia maluca e doente do antipetismo. A gente não pode deixar isso passar, né? Isso é importante de pontuar, porque esse senso comum que foi construído, né, nessa luta contra o grande mal do país, que era o PT, e eu não sou do PT, e ninguém da Mídia Ninja é do PT, a gente tem críticas ao partido, como muita gente tem, mas a gente defende o que a gente acha que foram acertos históricos, né, e critica o que a gente acha que são os erros. Não dá para esquecer a responsabilidade da imprensa brasileira dentro da ascensão do bolsonarismo. Ela é inteiramente responsável por isso, né? Quando cria esse espectro e cria esse grande senso comum que o bolsonarismo surfa depois, ela tem responsabilidades profundas dentro disso, né? A gente sabe, a gente viu o golpe de 2016, como a imprensa foi totalmente acovardada e recuada em relação à responsabilidade que tinha do que significou aquilo. Todo mundo sabe que não foi um impeachment comum, né, gente? A gente sabe o objetivo que tem isso. O Wikileaks está divulgando, inclusive agora, dados novos, né, do pacto do Temer com os Estados Unidos, né, negociando aquele momento. A gente sabe os interesses que estavam por trás disso, a proximidade do Bolsonaro hoje com os Estados Unidos não é à toa. Então, não podemos esquecer essa responsabilidade, porque isso tem que afetar a nossa visão do que está sendo feito hoje por essa imprensa também, para a gente entender também onde que estão esses buracos, né. E a gente acredita que a América Latina, para encerrar e a gente abrir mesmo, ela viveu um ciclo muito importante nos últimos 15 anos, né, que a gente chama de a década ganhada, né, do Chaves ao impeachment da Dilma, passando por Evo Morales, Mujica, Rafael Correia e vários outros, né, representantes que ascenderam temporariamente, de forma completamente parcial ao poder nesse ciclo, tiveram, talvez pela primeira vez na história da América Latina, políticas progressivas muito interessantes que tiveram resultados importantes que a gente não pode, de maneira alguma, deixar de lado. Apesar de todas as contradições, tá, gente, reforço, assim, de cada uma desses processos políticos que tomaram conta da América Latina nesse período, a gente tem críticas
a vários processos como eles foram colocados, mas a gente entende que não dá para a gente não valorizar o que foi feito. Assim. Então tem, na verdade, uma geração que cresceu durante esse ciclo desses 15 anos e que ela entrou na universidade pela primeira vez, né, que colocou negros e negras pela primeira vez nesses espaços de poder, né, de ter acesso à informação, que deu visibilidade e apoio às causas LGBTs e tantos outros, né, que a gente pode citar aqui, grupos que foram historicamente excluídos ou negligenciados na história do Brasil, que ascenderam, por exemplo, à universidade pública e a outros espaços de poder, os conselhos que estão sendo desmantelados agora, enfim. Não dá para a gente não ver isso como uma potência, na verdade, que foi estimulada nesse ciclo, e essa galera não vai simplesmente voltar para trás, né? As mulheres não vão voltar a ser donas de casa, os negros não vão voltar, e as negras para senzala. A gente tem um processo que é irreversível. Então a gente entende, na verdade, também de forma muito otimista, que a gente não está vivendo uma ascensão do bolsonarismo ou uma ascensão da ultradireita num país como o Brasil. Primeiro porque eles só ganharam essa eleição porque arrancaram à força o primeiro colocado nas pesquisas, que era o Lula. Ele está preso hoje num processo político e a gente entende que se não tivessem tirado ele como tiraram, eles não teriam ganho. Ponto número 1. Então, não existe, na nossa opinião, essa ascensão. Na verdade, o que existe é um contra-ataque, na verdade, de um ciclo de 15 anos de muito avanço e que agora tenta recuperar um pouco do terreno, né? Só que a gente, como eu falei, acha que é irreversível, não tem volta. Essa geração que cresceu, que entrou na faculdade pela primeira vez, vai chegar a esses espaços de poder, vai eleger cada vez mais deputados, vereadores, vai crescer politicamente a partir de uma lógica da diversidade, da potência cultural, e vai chegar onde eles não querem, né? Então a gente tem com muito otimismo em relação a isso. A gente acha que é um processo que vai avançar cada vez mais e a gente está vivendo um pouco essa rebordosa, né, esse momento confuso no Brasil, e mais do que confuso para a gente, está confuso agora para eles que estão tendo que lidar com a ideia de estar no poder, né? A gente está vendo o que significa esses caras tentando tomar decisão e fazer a parada andar, assim, né? Tá um caos absoluto. Por mais que eles tenham uma pauta econômica, eles têm um horizonte ali que muitas vezes não é o que fica no debate central, a gente está vendo que não está fácil, né? Não está fácil, e se estivessem há 15 anos no poder, não estaria muito menos fácil. Eles estariam com muito mais problemas e essa onda seria muito mais favorável a um crescimento do campo progressista, como a gente acha que está começando a se transformar agora. Então, acho que é muito legal a fala de quem aqui contou sobre o seu bairro, né, onde ainda existe um apoio ao bolsonarismo. Acho que isso é um processo que a gente vai viver, mas eu acho que com a evidência dos próximos meses e anos, a gente tende a ter um dissenso muito grande dessas ideias, como elas foram colocadas no período eleitoral. E aí, para concluir, a gente está circulando o Brasil. A Mídia Ninja, eu acabei de chegar desse rolê, cheguei no Rio ontem à noite, mas a gente circulou agora, nessa última semana, foram 11 cidades em 7 dias. A gente está com um Instagram novo que chama @Estrada Ninja, quem quiser seguir, que a gente está fazendo exatamente isso, né? A gente está indo em cada uma dessas pequenas e médias cidades, encontrar as pessoas, entender o que está acontecendo, entender o que é o fenômeno do bolsonarismo lá, como elas estão se organizando, quais são os movimentos que estão ativos, né, que existem, como que se dá o jornalismo independente ali, como que se dá a ação ambiental, como que se dá a organização da galera do design, que tem o design ativista, que é uma rede super forte, né? O movimento das mulheres, o movimento negro. A gente tem circulado com muita força por esses territórios para entender e se conectar mesmo com essas verdades que estão longe de serem compreendidas, né, pelos grandes centros e por essas pessoas iluminadas das capitais que acham que sabem de tudo. Isso tudo vai se concentrar num encontro que a gente vai fazer agora no interior de Minas, em Alfenas, no dia 24 a 26, que é o Emergências, que é esse encontro dessas emergências políticas, sociais, 24 a 26 de maio. Em Alfenas, no interior de Minas, a gente vai lançar pela Mídia Ninja em breve as inscrições, todo mundo pode participar, e a ideia é que a gente se encontre e faça esse debate de forma mais ampliada, né? De longe ele não está encerrado aqui, e acho que passa um pouco por essa ideia do jornalismo, passa um pouco por a ideia, né, dessa compreensão da nossa sociedade, do que foi esse ciclo de 2003 até aqui, o que a gente está vivendo hoje, e a gente entender que a gente tem muito otimismo mesmo, a gente acha que tem muita coisa para ser feita. E dentro especificamente do debate do jornalismo, eu acho que está nesse momento da gente juntar a maior quantidade de pessoas possível
para se organizar cada vez mais e construir essas redes, né? A última fala que a gente faz é de vem fazer parte da Mídia Ninja. O que a gente fala cada vez mais é que não vem, né? É voa. Cada um aqui pode e deve, né, fazer a sua própria organização jornalística da forma como achar melhor. Então, vocês estão aqui na faculdade hoje, vocês podem acabar o curso e se formar para esperarem o emprego dos sonhos de vocês, mandar um e-mail e tentar contratar vocês, ou vocês podem amanhã começar a fazer o trabalho dos sonhos de vocês, se vocês se reunirem em coletivos e começarem a produzir conteúdo, a se organizar para apurar, para fazer, e inevitavelmente isso leva a um caminho da sustentabilidade a partir da relevância, né, e da visibilidade que o trabalho de cada um tem. Então hoje mais do que nunca é possível fazer isso. Se vocês se juntam, vocês três hoje, se organizam, fazem uma produção, isso rapidamente está em todas as redes de todos esses veículos, né? Hoje não só a Mídia Ninja, como ela tem, mas uma das grandes parcerias que a gente construiu em 2017 é um movimento chamado 342, capitaneado por Caetano Veloso e outros artistas que se sentem muito engajados nesse momento, que têm esse compromisso com o compartilhamento massivo de informações relevantes, né? Então a gente tem hoje uma força muito grande. Lembramos sempre do caso da Renca, né, que aconteceu com o Temer. A gente, assim, tem isso muito sólido, assim, né? O Temer recua na votação no Senado da Renca depois de um tweet da Gisele Bündchen com uma informação que a gente tinha apurado e colocado na rede, assim. Então hoje a informação certa, no lugar certo, posicionada pelas pessoas, pelas redes de propulsão, ela consegue ter um impacto real e efetivo na transformação da realidade. A gente acredita muito nisso, está todo mundo convidado a compor isso com a gente, a partir dos seus coletivos, das suas próprias redes. A gente acha que é muito possível, viável e mais do que nunca necessário fazer esse novo jornalismo. Bom, não sai da minha cabeça uma questão que o Carlos colocou, que tem muito a ver com o que ele falou de monetização, né? Assim, a partir do momento que você tem a formação das bolhas que estão criando segmentos cada vez maiores de público, e a partir do momento também que você tem uma facilidade muito grande de criar conteúdo e das pessoas se juntarem e fazerem esse trabalho, ou seja, pulverizando ainda mais o público que você tem, de onde que vem como é que vocês conseguem publicidade ou assim, como é que vocês conseguem se manter como grupo? E se você acha realmente que é um modelo sustentável de jornalismo? Assim, estou jogando para ver assim, qual seria a sua ideia disso, porque você estava falando que é um novo modelo de jornalismo, né? É uma nova forma da gente estar se comunicando, se juntando e tudo mais. E aí eu queria entender como é que essa nova forma se torna sustentável de fato. Assim, não estou querendo colocar aqui que, apesar de muitos quererem virar um William Bonner, tá? Não estou querendo dizer de ser rico, de virar rico, eu vou ser rico. Não é essa a questão, mas manter essa lógica, né, da comunicação para todos e de todos. É isso. Como que é seu nome? Samara. Samara, então eu acho que eu estou fazendo um prisma aqui muito focado nas soluções, nas coisas que a gente acredita que são possíveis. Não estou deslegitimando a fala do Carlos no sentido de... porque eu acho que ele traz um diagnóstico interessante, né, dos problemas, assim, e a gente tenta já, a partir desses problemas, atuar com muita força, assim, nas formas possíveis de viabilizar isso, né. Então, eu acho que a questão da monetização, assim, se é sustentável ou não, a gente está com a Mídia Ninja hoje há 6 anos atuando e acabamos de bater 1 milhão de seguidores no Instagram antes de ontem, assim, então eu acho que sustentável... Sim, com certeza. Talvez economicamente não nos moldes como se entendia a sustentabilidade antes, né? Que muitas vezes a ideia de jornalismo bem sucedido passava por você ter um prédio de 20 andares na Avenida Paulista e um helicóptero voando para poder fazer a imagem ao vivo. A gente acha que bom o jornalismo, de novo, né? Eu odeio esse termo, mas ele é importante nesses espaços. Ele pode ser feito com uma câmera no chão, olho no olho com as pessoas, entrevistando, conversando e tendo uma relação sincera e honesta com o que você acredita e com o que as pessoas querem transmitir e que informação é essa possível. Isso não exclui a necessidade de investimentos, né, para jornalismo investigativo, para aprofundar a apuração, né? Acho que isso
categorias do jornalismo diferentes, assim, e que com certeza, assim, tem um desafio dentro da mídia independente que está colocado de como é que a gente vai aprofundar mais, como é que a gente vai conseguir cada vez mais, né, dar furos que possam, de repente, desestabilizar o sistema ou trazer uma nova perspectiva. Acho que isso é uma perspectiva super interessante e eu acho que ela está dentro dessa rota, né, desse crescimento dessas iniciativas de jornalismo, como elas estão colocadas hoje. Dessas iniciativas que eu falei, praticamente todas vivem do financiamento do seu próprio público, né? A Mídia Ninja hoje a gente tem cerca de 10 mil reais, por exemplo, que ainda é muito pouco, mas que já banca um básico, por exemplo, né, da manutenção disso a partir do Catarse, né? Isso são as doações do Catarse. A gente tem uma relação, por exemplo, de conseguir, e estou falando da Mídia Ninja de novo, porque é a experiência que a gente vive, tá? Eu acho que cada uma dessas iniciativas tem outras lógicas. A pública, por exemplo, pode pegar, de repente, financiamento de organizações internacionais. A gente já fez isso também, né, para projetos específicos, muitas vezes, no nosso caso, focados em educação. Então, a gente quer formar 200 ninjas nesse ano, 200 ninjas nesse ano em 10 territórios. A gente consegue se financiar a partir disso também. A educação é sempre uma forma de rentabilizar nesse sentido, na ideia de dinheiro, né, que a gente está falando, assim, de capital monetário, né? Mas o que precisa ser entendido dentro da nossa dinâmica é que o dinheiro, ele é a menor parte do processo, né? As relações todas se dão a partir de uma outra lógica, que é esse tal da tesão e confiança que eu falei. As pessoas não participam da Mídia Ninja, mesmo nas casas coletivas onde eu moro, por exemplo, desde 2011, eu não estou lá todo mês esperando o meu salário no final do mês para eu poder pegar essa grana, esquecer que meu trabalho é uma bosta e gastar ela com alguma coisa para me divertir, né? A gente vive uma outra dinâmica, a gente vive intensamente o trabalho porque a gente acredita nesse trabalho profundamente. Então, isso muda completamente, né? E tesão e confiança, às vezes, é muitas vezes o que o mercado mais procura, né, nos profissionais, assim, e é o que mais está em falta, né? Porque as pessoas estão muito desmotivadas com o que se tem para fazer dentro do mercado como ele está estabelecido. O que a gente entende é que nós somos os principais financiadores da nossa iniciativa, a partir do momento que a gente, Mídia Ninja, tá? De novo, abdica dos nossos salários para viver em casas coletivas, né? Vivendo com o que é necessário, né? Em termos de equipamento, sempre com o que mais de ponta tem, mas em termos de recurso, né? Às vezes com pouca grana no caixa, mas com muita gente querendo colaborar. Então hoje a gente soma mais de 4 mil colaboradores da Mídia Ninja, por exemplo, no Brasil, que produzem conteúdo e enviam, né? O nosso trabalho, muitas vezes, mais do que só ter uma equipe que vai cobrir uma parada, é checar esse conteúdo e usar aí sim as ferramentas de jornalismo para apurar, checar e verificar o que a gente recebe dessa rede gigante, que é esse tal desse comentariado que eu tenho falado, assim, né? Isso é a base desse grande movimento de comunicação que é a Mídia Ninja. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta na totalidade, mas a gente entende que é a gente, né, que consegue ser os maiores financiadores e por sermos os maiores financiadores do nosso próprio processo, a gente não depende de ninguém. E isso é muito importante. A gente não depende de nenhuma fundação que queira ou não dar dinheiro, a gente não depende da relação com os partidos políticos. A gente acha que é importante ter uma relação com todos os partidos do campo progressista, a gente tem uma relação super de diálogo com todos eles, mas a gente também não depende economicamente e achamos que isso é fundamental para essa autonomia, né? A gente não precisa negociar a nossa posição com ninguém, a gente vai fazer o que a gente acha que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Porque eu acho que a autonomia, isso que você fala da sustentabilidade, ela não é econômica só, é isso que a gente precisa entender, ela é política, ela é ética, né, os valores que você tem estão ligados à sua sustentabilidade mais às vezes do que o dinheiro que entra na sua conta, né? É isso que a gente fala quando a gente fala dessa grande crise dos veículos, está ligado a uma crise de credibilidade também. As pessoas não acreditam mais na mídia. O Bolsonaro está aí, também tem a ver com isso, né? As pessoas acham, muita gente acha que a Folha é fake news em alguns momentos, né? Ela produz fake news, assim. Como é que você vai combater isso, né? A credibilidade é o maior valor que a gente tem para prezar, assim. Então, eu acho que a sustentabilidade tem que ser avaliada por todos esses vieses, assim, né? Como é que você pensa um projeto que não é para esse ano, é para daqui a 20, 30 anos, né? Continuar aprofundando essa relação com milhares de pessoas, formando e capacitando as pessoas a entenderem cada vez mais a notícia, a produzirem também informação, a capacitarem seus conteúdos, né? A distribuírem de forma mais efetiva.
Valeu, boa noite, Rafael. Me chamo Fernando. Você falou de modelos diferentes e parcialidade, que a mídia ninja adotou um posicionamento, enfim, político. Eu queria saber, logicamente, a mídia ninja ela influenciou inúmeros veículos independentes e tal. E eu queria saber como é que você vê essas outras mídias que vieram depois. Logicamente, ela gerou uma reação. Existem outras páginas que têm um posicionamento político diferente de vocês. E queria saber também o que difere, além da ideologia, o que difere na forma de trabalho especificamente. Você diz, por exemplo, do MBL. Sim. Bom, acho que é uma pergunta super relevante. Concordo com a leitura de que o processo de 2013 da mídia ninja, essa explosão, mais do que a gente ter virado uma referência, foi um grande é possível. As pessoas passaram a ver aquilo e falar, meu Deus, dá para fazer. Quando a gente com um celular, com a tela rachada, com um plano de 4G pré-pago, consegue ter 110 mil pessoas ao vivo acompanhando uma transmissão no painel da Coca-Cola queimando na Paulista, porque não tinha nenhuma emissora fazendo aquela cobertura, a gente entende que com, sei lá, R$1.000 você consegue ter 1,5 ponto no Ibope. Isso é uma coisa completamente paradigmática naquele momento, né? Você passa a ter uma série de pessoas falando assim, eu vou criar meu coletivo amanhã, vou começar a cobrir porque eu quero chegar nesses 100 mil aí, né? Com pouquíssimo recurso. Quando eu falo um pouco dessa descentralização, né, do processo, do acesso à tecnologia, a gente está falando de exemplos como esse. Daria para citar também a greve dos garis cariocas aqui no Rio de Janeiro em 2014, a 100 dias da Copa do Mundo, né? Os trabalhadores, em sua grande maioria negros das periferias do Rio de Janeiro, que andavam 2 ou 3 horas, às vezes de trem, de metrô, para chegar aqui para trabalhar como gari, tinham às vezes na folha de pagamento sobrava R$200, R$300, depois de todos tudo que era subtraído deles, né? E eles resolvem parar. Estou contando essa história porque eu acho que ela é muito simbólica também da sua pergunta. Eles resolvem parar a menos de 100 dias da Copa do Mundo, no meio do carnaval, e fazem uma greve que não era uma greve tradicional. Aí tá também esses novos modelos de organização e de mobilização que a gente está falando dessa sociedade em rede e dessa crise das estruturas tradicionais, né? Não é uma greve puxada pelo sindicato. Os garis paralisam no Rio de Janeiro se opondo a algumas estruturas da sociedade carioca. O próprio sindicato, que falava que a greve não existia, a Conlurb, que é a empresa de saneamento, que aqui eu não preciso explicar porque todo mundo é daqui, né? Mas a gente conta essa história pelo Brasil inteiro, assim, porque ela é importante. A Prefeitura do Paz e a Globo. Então eram garis versus todos esses, né? E junto com os garis você tinha a mídia independente. E a gente teve uma vitória histórica dos garis, né? Porque aquela greve não era uma greve de parar as máquinas só na fábrica e dar prejuízo ao patrão. Ela era uma greve simbólica. Ela começou a acumular lixo pela cidade do Rio de Janeiro no meio do carnaval e as pessoas começaram a ver o lixo que produziam. Então ela foi uma coisa antropológica, assim. As pessoas passaram a ver o lixo acumulando e você não tinha mais aquele sujeito também que, né, magicamente fazia aquilo sumir, né? Que você não precisava se preocupar com ele, e aquilo faz, né, eles terem um reajuste salarial de 37% em 4, 5 dias de greve, o que é uma coisa, um sonho, né, para qualquer greve de qualquer categoria no Brasil. E você tem, de novo, um é possível, né? Que é possível, assim, os garis sem nenhuma estrutura, só com a organização social, eles não tinham sindicato, eles se organizavam pelo Facebook, tinha um grupo lá que chamava Gari da Depressão, e eles botavam tudo lá, e chamavam as assembleias, eles mesmos fiscalizavam as próprias lideranças, fazendo vídeo, gravando as lideranças para depois não serem enganados se alguém quisesse trocar de posição ou se vender, por exemplo, na negociação com o sindicato. São possíveis, assim, que a gente acredita que, com certeza, mobilizou uma nova forma de se fazer comunicação no Brasil e estimulou um boom, né, desses coletivos. E a gente acredita que ali estava nascendo uma nova metodologia. 2013 é muito simbólico nesse sentido, né, onde você se apropria das ferramentas tecnológicas, físicas ou não físicas, das redes que não foram, com certeza, criadas, né, quando o Facebook ou o Orkut lá atrás foi lançado, ninguém pensou na greve dos garis cariocas, né? Mas esse é o tipo de apropriação que se faz, né, de hackeamento, como a gente gosta de falar, dessas tecnologias, entendendo que elas são importantes, inclusive para outras coisas, para além do que elas foram criadas, assim. E a gente entende que, a partir daquele momento, a ascensão da direita social passa por um espelhamento absoluto do que a gente estava fazendo,
né? Você não tinha naquele momento, ninguém nem se falava, nem se imaginava a existência de uma direita social no Brasil, mas passam a se apropriar daquelas metodologias para construir a sua narrativa de independência e de autonomia. A gente sabe muito bem que não é por aí, né? Se a gente pegar o caso do MBL mesmo, você tem já vários indícios, né, de financiamento de organizações e, enfim, os caras estão lá no DEM, né? Que é o que de mais velho e sujo tem na política nacional do Brasil. Então não tem como você achar que aquilo só se, em termos de aparência, é um pouco o que a fake news faz também, né? Quando a gente pensa fake news, a gente tem que analisar ela formalmente. Ela é uma inverdade travestida de notícia, né? Ela se formata a partir de um modelo de notícia, muitas vezes, para poder convencer as pessoas. Então, basicamente o que se faz, né? Uma intencionalidade dessa estética do ruído que, na verdade, tem um papel muito mais de te fazer acreditar numa coisa autêntica do que necessariamente ser autêntico. Tem uma diferença grande nisso. 2013, com aquela explosão e o que a mídia ninja significou, e todos esses coletivos aqui no Rio tinham vários, né? Até hoje vários deles ainda existem. Aquilo não foi uma estética elaborada para convencer as pessoas, né? Aquilo era realmente um iPhone com pouca grana, e aquela imagem tremida e ruidosa com aquele som conseguiu desbancar muitas vezes o padrão Globo de qualidade, porque as pessoas olhavam para o padrão Globo de qualidade e falavam: eu não acredito nisso. Isso é plástico, isso está sendo feito para me enganar. Há muitos anos eu não acredito nisso. Eu fui para a rua, eu vi todas aquelas pessoas e aquela catarse coletiva, e eu volto para casa, eu vejo a Globo e aquilo simplesmente não faz nenhum sentido com o que eu vivi. E elas entram nas redes sociais e veem o que estava sendo produzido pela mídia ninja direto no chão, não só como alguém que estava documentando aquilo, mas como quem estava vivendo aquele processo, né, que fazia parte daquilo e que estava ali falando com as pessoas no tete a tete, com aquela conexão horrível, com aquela imagem tremida que a gente vem chamar depois de baixa resolução e alta fidelidade, né, que é essa capacidade de você ter muita credibilidade com um produto final de baixíssima qualidade técnica, né, dentro do que a gente conhece como qualidade. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu também acompanhei as manifestações de 2013 e vi assim a mídia ninja crescer, acompanhei desde a época. Você afirmou que as mídias independentes têm maior dificuldade para destabilizar o sistema, como talvez as mídias tradicionais. Porém, você não acha que, pelo menos pelo meu ver, desestabilizar o sistema, você tinha usado... Desculpa, tô meio rouco. Mas... de lá para cá, eu vejo a mídia tradicional, os oligopólios, mais cuidadosos quando vão tentar, talvez, manipular alguma notícia, ou talvez passar a notícia do jeito que os patrões querem. Você não acha que a mídia ninja, os jornais independentes têm, apesar de não conseguir desestabilizar o sistema, conseguiram um pouco desestabilizar a mídia tradicional? Obrigado, Matheus. Com certeza, eu acho que não só a mídia ninja, como eu falei, né? Naquele momento tem um pesquisador, para quem gosta de estudar e se aprofundar um pouco nessa questão dessa história das mídias, tem um estudo do Fábio Malini, ele é um pesquisador da Federal do Espírito Santo, que chama A Nova Grande Mídia. Ele é de 2013, ele é um gráfico que analisa exatamente essa história dos garis que eu estou contando aqui. Ele pega mais ou menos umas 300 páginas de Facebook, que naquele momento era o grande veículo, né, dessa mídia independente, e ele analisa o comportamento entre as curtidas que uma página dava na outra e o compartilhamento, né? Então você consegue traçar naquele momento uma grande rede, né? Um ecossistema, na verdade, de pequenas iniciativas que, somadas juntas, a gente entende naquele momento que se tratava da nova grande mídia, né? A nova grande mídia não é um grande veículo como a Globo concentrando todo esse poder, ela é milhares de pequenos veículos operando em rede. Ali cai uma ficha muito grande pra gente, né? Que na verdade a mídia ninja ela é um ponto dentro desses todos, e quanto mais a gente fortalecer a criação de novos e potentes pontos, melhor pro ecossistema, né? A gente crescer infinitamente nunca passou por nós isso como solução, assim. Então quando você coloca desse abalo, eu acho que tá ligado um pouco a isso, assim. O impacto que a gente teve naquele momento, nessa transformação da comunicação como ela estava colocada, fez com certeza
mudar os protocolos, né, e as formas tradicionais de lidar com a informação que a grande imprensa já vinha tentando trabalhar a partir da ascensão das redes, né, e com muita dificuldade, como eu falei, né, principalmente no seu modelo de negócio, né, na rentabilização, como é que bota patrocínio. Eu esqueci de falar, a gente não tem nenhum... publicidade não existe na mídia ninja, a gente não tem anúncio em lugar nenhum, assim, a gente é radicalmente contra. Mas é um pouco isso, assim, você tem ali, a gente tem relatos de pessoas que estavam dentro da grande imprensa naquele momento, que falam o que foi aquela experiência da mídia ninja acontecendo e as redações, como elas reagiram àquilo, né? Muitas vezes em choque, muitas vezes uma parte da galera achando incrível, outra parte falando que aquilo ia acabar, ou com o jornalismo como ele estava... Enfim, você tem várias interpretações, mas que de fato aquilo transformou, com certeza, a forma como se fazia, né? Ou como se faz até hoje. Muito porque as fontes de informação se multiplicaram, então não dava mais para você simplesmente fazer o que você fez no debate de 89 da Globo, mudar a fala, né, cortar a fala do Lula ali, mudar e pronto, né, você era a única fonte de informação. Hoje você tem uma outra dinâmica, né, e passa por toda essa contradição também do WhatsApp, né, como que isso é usado também pro lado de lá. Acho que isso a gente não pode deixar de lado, assim. Mas que teve uma transformação importante. Hoje a gente tem relatos interessantes, às vezes, de que quando a gente publica alguma coisa que vem desses grandes veículos, a galera lá dentro comemora, no certo sentido, conseguimos publicar na mídia ninja. No certo sentido, sei lá, você pega um negócio que saiu, a gente às vezes publica, né, uns prints, umas coisas que a gente acha importante. Por exemplo, no Big Brother a gente fez uma cobertura mega crítica, assim, sobre os personagens, a forma como foram colocados, o debate público que gerou, e a gente tem uma certa inversão nesse sentido, né? A mídia alternativa cresceu muito. Ela cresceu muito e hoje você tem uma relação que é diferente do que era antes, né? Antes era gente que falava, uau, a nossa imagem lá, eles foram obrigados a usar a nossa transmissão ao vivo porque eles simplesmente não tinham registrado aquilo, e pra gente isso era uma conquista. Não porque a gente fez aquilo pensando em aparecer na Globo, mas que a gente sabia que quando eles tinham que usar é porque simplesmente eles não tinham outra opção, eles eram obrigados a usar aquelas imagens, e pra gente isso era uma conquista, era um hackeamento, né, abrindo fissuras dentro do sistema. Deixa eu só fazer uma provocação antes de passar, ele está tentando fazer pergunta... Quem? Ele? Era só ele me catucar, eu estava tratando. Não, é só uma provocação. A entrada do Mídia Ninja como propagador de informações que estavam fora da grande mídia em 2013 gerou essa reação de outros setores, de outras linhas ideológicas. E o que a gente vê hoje é que é a trincheira digital, hoje em dia, né? Até pelo crescimento que você teve de lá para cá, né? Das redes sociais, de tudo, é um outro patamar, né? A gente passou para um outro patamar. No meio dessa guerra digital aí, guerra, entre aspas, para usar a expressão trincheira, a mídia tradicional está perdida? A gente acredita que tem muita coisa interessante dentro da mídia tradicional. A gente conhece muitas pessoas que são muito, muito importantes, muito conscientes, inclusive do papel que fazem lá dentro, de não deixar aquilo desgringolar completamente, né? No sentido de botar informações que são importantes para lá, que naturalmente não entrariam, né? Então isso é uma coisa muito comum, assim. A própria organização dos jornalistas livres, que foi essa rede que a gente puxou lá atrás em 2015, hoje eu não faço mais parte da organização, já há uns 2 anos, 3, mas naquele momento você juntou jornalistas, né? Era uma articulação de jornalistas, a maior parte estava empregado na grande imprensa e trabalhava do lado B, né? Conseguia muitas vezes publicar coisas que não sabiam que não saíam, por exemplo, na grande imprensa, assim. Então a gente acha que tem gente muito interessante, tem uma vida muito inteligente lá dentro. Quando eu estou fazendo essa crítica aos grandes veículos, eu não estou de maneira nenhuma criticando os funcionários desses grandes veículos, nem os trabalhadores da imprensa nesse sentido. Eu estou falando da intencionalidade política de quem é dono dessa parada, né? Realmente dos ricos, né? E dos grandes milionários que controlam essas iniciativas e que muitas vezes, né, tem alguns casos, como foi citado aqui, estão perdendo, né? As famílias tradicionais de jornalismo estão
nesse momento, inclusive, perdendo o domínio dos seus próprios veículos para quem sempre acabou dando a linha editorial deles, que são os banqueiros, né? Então, nesse momento, a gente vive um momento muito... Para essa organização do jornalismo tradicional, como ela está colocada, é muito crítico, né? Porque os banqueiros estão comprando os jornais, eles sempre mandaram de certa forma ali, mas você ainda tinha jornalistas à frente da redação, muitas vezes, que tinham, enfim, alguns princípios em algum sentido, e hoje você tem um momento de virada onde o capital financeiro está literalmente assumindo o prejuízo desses negócios que não dão dinheiro, não porque querem fazer isso dar dinheiro, é porque sabem que isso, né, é um outro tipo de poder que está colocado, que não é só o econômico, né? O papel, a possibilidade de influenciar, né, de pautar o debate público a partir desses veículos interessa muito aos banqueiros, né? Então isso eu acho que é um momento crítico. Então acho que tem pessoas boas, tem boas intenções, você tem historicamente um posicionamento de manutenção total do poder, e hoje você tem o poder assumindo uma parte dessas redações, literalmente, né? Os banqueiros vão virar os donos das redações, estão virando em alguns casos, mas tem outros casos interessantíssimos, né, desses veículos independentes que de fato conseguem ser alternativa, porque quando a gente fala de alternativa, a gente não pode pensar que a alternativa é o que fala para poucos, né? Que não é a festa alternativa que pouca gente conhece. A gente está falando de ser uma alternativa de fato à informação. Quando a gente fala que a Mídia Ninja bateu 1 milhão de seguidores no Instagram, não é porque a gente acha, quer se vangloriar desse fato, é porque a gente entende que isso é um marco importante nesse é possível. É possível ter milhares de seguidores, é possível ter uma disputa real dessa informação, da forma como essa informação chega nas pessoas a partir das plataformas independentes. Não é uma brincadeirinha, né, que quando a gente cansar, a gente vai para o mercado ganhar dinheiro. Assim, de fato existe um novo modelo que está em ascensão, e existe um velho modelo que está em declínio. Para onde ele vai, ninguém sabe, né? Vai depender muito, mas me parece que ele vai continuar fazendo o que historicamente fez, que é defender o status quo em todas as suas... Enfim, né, como objetivo geral, né? Lembro muito do vídeo ali de 2013, né, aquele jovem menino sendo preso aqui, mostrando uma coisa que nunca foi mostrada na cara, ou muita gente virava a cara, que era a brutalidade policial. Daí eu vejo muito que, nesses 6 anos, né, de 2013 e 2009, a Mídia Ninja cresceu muito, e ela foi muito enfática em muitos assuntos. Na sua opinião, vocês, né, se consideram não se considerar, mas vocês acham que a marca que vocês deixaram hoje foi igual a Spotlight nos anos 2000? Com aquele caso dos abusos sexuais ali sofridos por crianças diante do clero? E outra coisa, né? Vocês têm plano de expansão para as outras áreas como economia, esporte, sociedade? Ou você acha que a Mídia Ninja ou outras mídias já englobam tudo isso? Como é que é seu nome? Davi. Valeu aí pela sua leitura. Eu acho que comparar os casos históricos pra gente não faz tanto sentido, até porque são modelos, né? São lógicas diferentes, assim. Mas na fotografia, por exemplo, a gente entendeu uma coisa que talvez tenha um pouco uma relação com o que você fala, né? Em 2014... a Mídia Ninja é convidada pela Magnum Fotos, que talvez pra gente que cresceu, eu venho da fotografia, assim, que cresceu estudando fotografia, sempre achou, né, a grande coisa do mundo, assim, na fotografia. A gente é convidado pela Magnum para fazer a cobertura da Copa do Mundo, a cobertura alternativa da Copa do Mundo no Brasil. Então eles selecionaram 4 fotógrafos da Magnum e 4 fotógrafos brasileiros, e a Mídia Ninja era um desses fotógrafos brasileiros para fazer essa cobertura para o site da Magnum e tal. E naquele momento a gente se viu um pouco nesse lugar que você pergunta, assim, né? O que significa historicamente a conquista, o que cada uma dessas organizações atinge no seu tempo histórico. E naquele momento a gente viu que a gente começa a entender, na verdade, essa relação que é sempre econômica, né? Quando a gente fala da Magnum, o que eles fizeram naquele momento foi mudar o modelo econômico da fotografia, virarem donos dos seus filmes, né, dos seus negativos, e organizarem a estrutura de produção a partir disso, né? E quando a gente fala da Mídia Ninja se empoderando de ser um veículo, também tem um pouco a ver com isso. Então a gente se identifica com a Magnum, não como alguém que está ali olhando de baixo, mas não, cara, como duas estruturas que tem uma força de, enfim, e feitos históricos dentro de cada uma do seu contexto,
E acho que pra gente ali bate uma chavinha, assim, a gente fala, pô, foda, né? O que eles fizeram ali é muito parecido com o que a gente tá fazendo agora nesse sentido econômico, né? De virar o modelo, que foi o que a gente fez na fotografia, por exemplo, com as fotos todas em Creative Commons, distribuídas gratuitamente, com autoria coletiva, né? Media Ninja a gente assina sempre como Media Ninja, então isso também teve um impacto grande, assim, e ali a gente começou a entender. E aí no debate, teve uma mesa no final aqui no Instituto Moreira Salles, aqui do Rio, e a gente sentou com a galera da Magno e tal, e aí a galera, pô, fala, não, o Magno, incrível, tem essa história, a gente tá fazendo esses projetos todos, e agora, nesse momento, a gente tá buscando financiamento para tocar as nossas atividades. A gente fala, pô, mano, tá todo mundo no mesmo lugar, né? Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo buscando financiamento, né, que foi a pergunta do William Bonner, que você brincou, para fazer as suas paradas, cara. Então, independente de você ser a maior agência fotográfica do mundo, ou você ser uma mídia independente de um país emergente como o Brasil, você está buscando formas de financiar o seu rolê para fazer ele acontecer. Assim. A gente acha que a gente criou uma metodologia de financiamento de médio e longo prazo muito efetiva, que está mantendo a gente nesse crescimento infinito e que é muito potente, né? Nessa perspectiva, é muito... Assim, a gente entende que no viés econômico a gente conseguiu criar uma solução, assim, que foi o que eles fizeram lá atrás. E aí, só para concluir a sua pergunta, você fala... da prisão aqui, mas era isso, né? Era esse marco, assim, o que a gente acredita que fica. Eu acho que fica muito aprendizado, assim, e não acabou, né? Eu acho que quando você fala das editorias, isso que faltou falar, a gente acha importantíssimo, não só o esporte, a cultura de onde a gente vem, né? Que esse viés. Então, a gente brinca que a Media Ninja, quando a gente era fora do, né? Quando a gente veio do fora do eixo dessa escola, a gente tinha acostumado a fotografar, pegando a foto de novo, porque é um pouco do que eu vivi mais intensamente, a gente era acostumado a fotografar palco com fumaça de gelo seco, né? E quando explode em junho de 2013, a gente começa a fotografar a rua com bombas de gás lacrimogêneo. Era a mesma fumaça. A gente já tinha aprendido a fotografar, a luz mudava rápido no palco também, a bomba explodia, a polícia descia o cacete. Então a gente vem desse lugar da cultura, né? O nosso lugar mesmo é daí, assim, a nossa estética, esse negócio da busca pelo momento, do épico, né? Muito diferente do que o jornalismo muitas vezes ensina na faculdade, né? Que é aquela coisa mais burocrática. E a gente acha que parte desse novo jornalismo está muito ligado à cultura. Então isso pra gente não é que a cultura é uma editoria, ela é, na verdade, a nossa forma de ver o mundo, né? A partir da cultura a gente enxerga as coisas, e aí até o entretenimento tá valendo a disputa, né? Quando a gente vai lá e faz um post sobre o Big Brother, a gente sabe que o Big Brother, o que ele é, para que ele serve, mas a gente entende que ali tem disputa, né? As pessoas estão vendo essa parada aí. A gente precisa disputar o sentido disso na cabeça das pessoas, né? Então o esporte, mesma coisa, né? O futebol, pô, tem 1000 coisas possíveis. A galera tá organizando agora os torcedores progressistas, tem uns chats, quem aí curte, assim, tem um monte de gente, cada vez mais as torcidas têm trazido debates políticos, né? Para o centro do debate esportivo. Então, tem uma revolução feminina vindo no futebol. A gente vai ver isso em breve, assim. Daqui a pouco a galera tá mais a fim de ver futebol feminino do que masculino, que já está completamente corrompido, né? Então, enfim, acho que o mundo tem 1 milhão de possibilidades, assim. E quem quiser se somar em várias delas, a gente está se organizando para cada vez mais estruturar mesmo essas multi-editorias e trabalhar em várias camadas, assim mesmo, né? Mais alguma última pergunta? Não? Então, a gente queria agradecer a participação do Carlo Cauti e do Rafael Vilela, dizer que a gente abriu com chave de ouro. Nós estamos começando o ciclo de palestras de jornalismo em curso, uma iniciativa do professor Geraldo e do professor Cazé. E a gente ficou muito feliz de ser vocês dois, porque a gente viu a contribuição que cada um pôde dar, né? Dentro das suas posições, que a gente percebe as diferenciações, mas que foram complementares no final, né? E a gente quer agradecer muito também a vocês e lembrar a vocês que são um ciclo de palestras, então vocês já estão convidados para a próxima, né? Vocês, se entrarem nas nossas divulgações, no nosso Facebook, vocês já vão ver a nossa próxima programação e contamos com vocês, então, todos no nosso próximo ciclo de palestras.